viaja, faz tanto trabalho, eu falei, eu tenho que passar de alguma forma esse conhecimento para as pessoas. Até porque as pessoas só vão começar a valorizar aí a ciência quando eles começarem a entender o que a gente faz dentro da universidade. E aí, tudo que eu via, eu começava a falar no meu Instagram, eu mostrava, isso aqui, essa planta aqui é legal, trabalho de colegas, seminários, eu sempre postava. Aí eu comecei a postar de morfologia, essa parte, o que é fruto, o que é fruta, isso era legal, mas eu vi que teve uma aproximação melhor das pessoas, público de várias faixas etárias, de vários perfis, quando eu falava dessas plantas. Aí eu falei, nossa, que legal. E aí começou a chegar muita dúvida. E eu começando a procurar sobre essas dúvidas, comecei a estudar muito sobre isso. Junto aí com fazendo a tese e dando aula. E eu vi, assim, que tinha algumas questões, por exemplo, na agronomia, que assim, a gente acaba estudando um pouquinho dessa parte de plantas cultivadas, de plantas daninhas. Eu falava, gente, mas eu ia procurar sobre a planta daninha no manual de plantas daninhas. Aí depois eu ia para campo, às vezes com meu esposo, eu ia procurar, tinha várias plantas que eram comestíveis. E eu vi que o universo era muito interessante, e assim eu fui engajando, eu fui para alguns lugares para conhecer quem produzia, quem vendia, como que isso era feito na prática. Então, assim, eu vou passar um pouquinho para vocês aí do que eu tenho aprendido. Eu espero que seja produtivo, tá? Eu espero que valha a pena aí essas 2 horinhas, né? Então, eu espero poder agregar alguma coisa, tá? Eu fiz com muito carinho essa apresentação e assim, é uma coisa que eu amo fazer, que é falar de planta. Então, por isso que, igual a professora falou, eu estou sempre em live, estou sempre tentando aí passar para as pessoas de alguma forma. Porque, assim, ó, nós temos a maior biodiversidade do planeta. Só que pouco se estuda, pouco se fala dela. Eu acho assim, ó, biodiversidade que sai da boca, ela não tem muito valor, mas teria que ter valor. Aqui entra pela boca, sim. Se você falar assim, olha, tem um monte de planta lá, a gente nossa flora é muito rica, né? Beleza. Olha, mas dentro aí tem várias plantas que são bioativas. Tem plantas que são medicinais, tem plantas que são comestíveis, com potencial aí nutracêutico, com potencial nutricional muito grande. Aí já começa a ser um pouco mais importante, né? Então, de nada vale a gente ficar só falando que a gente tem muitas plantas, tudo, se a gente não faz o uso delas, se a gente não estuda essas plantas, né? Então, eu trouxe aqui uma apresentação para mostrar para vocês, eu acho que com as imagens fica mais fácil aí da gente assimilar, né? E eu trouxe algumas plantas que estão aqui atrás de mim, eu tenho várias plantadas aqui, eu dei uma olhada rápida aí nas questões, são mais ou menos as mesmas questões que as pessoas querem saber, onde eu encontro, como que eu posso consumir, como que eu faço a limpeza, como que eu posso produzir em casa. E eu vou tentar sanar essas dúvidas. Se eu não conseguir, vocês me perguntem aí também, tá? E se eu não responder alguma dúvida aí em tempo, vocês podem entrar no meu Instagram, pode me perguntar, porque todo dia umas 10, 12 perguntas aí, pelo menos, que eu respondo, e às vezes se eu não responder no dia, 1, 2 dias depois eu consigo responder. Tá? Eu vou projetar aqui, tá? E só, novamente, Letícia, eu fiquei muito feliz com o convite, tá? Muito obrigada, porque você, assim, tem muito carinho por você. O dia que eu fui em Goiânia, você me recebeu muito bem, né, para fazer aí parte da minha dissertação. Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite, tá bom? Obrigada. Roberta, fico contente. Renato, dá um oi para a professora Roberta, para ela saber conhecer sua voz. Gente, o Renato não está aí, não? Deixa eu ver aqui, Roberta, se ele está aqui. Tô aqui. Aí, esse é o Boa Renato. tarde, Joia, obrigada. Oi, Renato. Aí, qualquer dúvida, Renato, você pode me falando, porque às vezes eu disparo, começo a falar demais que eu me empolgo. Quando eu estou falando de planta, eu fico muito empolgada. Mas você pode, assim, professora, tem tais dúvidas sobre esse assunto. Aí a gente vai discutindo, tá?
Tá ótimo. Aí qualquer coisa que aparecer no chat aqui, eu abro o microfone e te falo, então. Certinho, então. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá todo mundo vendo aí? Renato, professora Letícia. Sim, Roberta, foi projetado. Foi. Então, nosso assunto hoje são as punk, né? Flores comestíveis e diversificação alimentar. Tem se falado muito em punk, e assim, eu acho que a gente vai discutir alguns conceitos, né? O quanto é importante aí um biólogo, um botânico, na questão de identificação dessas plantas, porque eu fico bem preocupada na divulgação de algumas plantas, porque às vezes as pessoas aí querem tanto comer algumas flores, algumas plantas, que às vezes tem que ter esse cuidado aí na identificação correta, né? Mas vamos começar aí pelo termo punk, né? O que quer dizer esse termo? PANC é um acrônimo, tá? Não é uma sigla igual o IBGE, que você lê cada letra. O acrônimo, você lê todas as letras juntas, né? Então, forma um verbete. E, de acordo com a língua portuguesa, o acrônimo a gente não coloca no plural. Então, plantas alimentícias não convencionais já está no plural. Eu não preciso colocar o Szinho no final, apóstrofo S, eu já vi de todas as formas possíveis. Tá errado? Eu vou ficar corrigindo? Não, assim, tá de acordo com a língua portuguesa. Então, a gente só muda, por exemplo, o que vier antes, as punk, tá? Só isso que vai no plural, porque as palavras já estão no plural para formar esse verbete, ou esse acrônimo. Então, esse termo foi criado aí pelo Valdeli Knupp e a Irani Artek, né? A Irani Artek, eu conheci ela, é uma cozinheira de mão cheia, né? Uma chefe, muito gente boa. E aí, o Valdeli, que é o que mais dá entrevista, é o que mais fala e é o que mais conhece aí hoje no Brasil sobre as punk. Ele está, se eu não me engano, no Amazonas, né? Ele dá aula lá na universidade. Sua tese de doutorado foi sobre essas plantas aí subutilizadas. Na época não era esse termo, ele não se atentou para esse termo. Aí, quando ele começou a escrever o livro, que esse aqui, ó, é a Bíblia aí das punk. Tudo que a gente quer procurar vai nesse livro aqui, porque ele é um livro bem ilustrado, né? Ele tem as receitas e tem toda a classificação. Ele fez junto com o Henry Lorenzi, que é aquele que já tem diversos livros aí na área de botânica, árvores brasileiras, nossa, diversos livros. Então, ele entende muito. Então, é um livro, assim, que para quem gosta dessa área tem que ter, tá? Tem esse guia prático de punk, que eu tenho ele também, eu acho que ele ficou até lá na sala onde eu estava dando uma olhadinha nele. Você consegue baixar ele na internet, é um livro bem resumidinho, mas é bem interessante para quem quer começar a entender um pouquinho, né? Então, nesse livro aqui, eu encontro como eu vou fazer a utilização dessas punk, né? Quais são aí os nutrientes, né? Então, assim, é bem explicadinho. É lógico que tem algumas plantas que não estão aqui, né? E aqui tem mais ou menos, assim, é um livro, assim, muito completo, né? Mas eu costumo aí procurar alguns artigos também. Então, geralmente, tem alguns que eu fico um pouquinho na dúvida, aí eu tenho olhado alguns artigos, o que está saindo aí de novo, eu acho que tem pouca publicação, eu acho que é um assunto que precisa ser muito mais abordado, muito mais estudado. Por quê? Porque eu vou falar de alguns probleminhas que levaram aí essa questão dessa conscientização dessas plantas, tá? Então, as plantas alimentícias não convencionais, né, está relacionada a essas plantas que eram utilizadas pelas nossas vós, que esse costume foi se perdendo aí com o tempo, né? Os hábitos alimentares refletem muito a história e a cultura de um povo, e varia dependendo da região.
Quando a gente pensa em uma região do Brasil, a gente já liga geralmente a alguma comida. Eu não sei, porque quando eu vou para algum lugar para viajar, eu procuro saber da gastronomia, né? Eu fico pensando, tem pessoas que viajam até para fora do país e vai comer no McDonald's, né? Ao invés de conhecer o que tem ali de interessante. Igual as pessoas que vêm de fora do país para conhecer o Brasil, vai no Amazonas, vai em alguns lugares, eles querem comer pratos tradicionais, né? Então, às vezes, a gente não tem muito para oferecer. Igual estava até um amigo meu falando que chegou um casal de amigos deles da França, porque queriam comer piqui. Chegaram lá em Goiânia, mas não encontraram nenhum lugar que tinha piqui. Aí eu falei assim, nossa, porque eles ficaram curiosos, né, de falarem, né, do piqui aqui em Goiás, que era comum e tal, mas eles não encontraram. Então, assim, às vezes a gente poderia utilizar melhor aí essas plantas que são mais regionais, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em questão dessas plantas, quando fala, por exemplo, de Maranhão, lembra do arroz de cuchá. Eu fiz essa semana, porque eu queria testar, eu tenho a vinagreira aqui na minha casa. Só que lá, às vezes, eles costumam colocar o camarão. Aqui na minha cidade é muito difícil a gente ter camarão, né? Estou aqui no interior, né? Em Goiânia, capaz que ainda acha, mas aqui muito difícil a gente encontrar. Então, eu fiz o arroz com as folhas de vinagreira, ficou uma delícia, muito bem temperadinho, e coloquei castanhas, por exemplo. Então, quando você fala ali do norte, da questão do jambu, né? Eu conheci o jambu, né? Eu experimentei, eu tive em um lugar, numa horta medicinal que eu encontrei ele. E eu queria muito experimentar para saber como que é. Porque a cachaça não é a mesma coisa, né? Eu queria experimentar ele in natura. Aí eu comi a folha, ok, deu para comer. Aí a menina falou assim, lá da horta, falou assim, experimenta a flor, né? E eu fui jogar a flor inteira na boca, né? Essa inflorescênciazinha, né, amarelinha. Gente, aquilo trava a língua, que começa a salivar, ela trava aqui dos lados, começa a salivar, eu não consigo, eu tentei gravar o vídeo, mas não conseguia, porque eu não conseguia falar. Eu falei, não, era pra você provar só um pedacinho, não era pra você comer ela inteira. Mas realmente dá essa ardência, essa picância mesmo, é uma coisa totalmente diferente. E eu acho, assim, que a gente tem que experimentar esses sabores, né? Quando você fala dessas plantas, por exemplo, em Minas Gerais, né? Tem o Ora Pronobis, lá não é punk, né? Eu até tinha uma pergunta falando disso. Pode ser punk em uma região e não ser em outra? Pode, porque se ela é comum na região, ela não é punk, né? Então, por exemplo, o Ora Pronobis em Minas já não é tão punk, mas aqui pra gente em Goiás, que a gente não faz o uso, e até pouco tempo, até um ano atrás, muito poucas pessoas conheciam, ela é uma punk. O jambu, para nós, é uma punk, mas lá no norte, onde ela é utilizada, ela não é punk, que ela é usada com muita frequência, né? Então, são sementes, castanhas, raízes, flores, frutos, corantes alimentícios, resinas, pólen, coisa que não é convencional ali para aquele grupo. Se eu falar para vocês que a bananeira é uma punk, vocês vão me falar, mas o que é isso? Você tá doida? Tanto que a gente come banana não é punk em nenhuma região do Brasil, porque todo mundo come banana aí, a gente conhece, tem vários tipos de banana. Mas a gente não usa o coração da bananeira, a gente não usa o palmito da bananeira, né? Então, o coração da bananeira, assim, eu acho que dá um pouquinho de trabalho para preparar, mas ele fica gostoso. Se souber preparar, você tira aquele amargor dele, né, desse coração, porque você descasca ela, você vai ter que deixar de molho ali na água com limão, você vai ter que cozinhar, trocar água umas 3 vezes. Mas depois fica gostoso você fazer uma torta, alguma coisa assim. O palmito fica muito gostoso, né, da bananeira. Também você tem que fazer uma preparação correta. Por isso que não adianta também você só conhecer se você não saber como que faz a preparação. Se eu falar para vocês que o limão é punk, vocês vão falar assim, gente, mas o limão a gente utiliza frequentemente, como que pode ser uma punk? Só que a gente não utiliza a folha do limão e a gente não utiliza a flor do limão.
Eu não sei se vocês sabem, mas a flor do limoeiro é comestível. É uma florzinha comestível. E olha o suco que eu tô tomando aqui hoje, geladinho. Suco da folha do limão, que a gente faz somente do fruto, né? Você vai espremer o limão e fazer o suquinho. Eu fiz suco das folhinhas do limoeiro e fica um suco super refrescante. Então, assim, às vezes já parte para uma outra questão que fizeram. Pode ser parte de uma planta, pode ser punk? Pode. Porque, por exemplo, o limão não é punk, mas as folhas, a flor é. O palmito da bananeira e o coração da bananeira é uma punk. Então, às vezes, tem todas essas questões, né? Então, são plantas aí que foram substituídas, caíram em desuso, a taioba mesmo. A taioba, nossos avós utilizavam, meu pai e minha mãe, eu acho que nem tanto, mas, assim, era comum esse pessoal mais antigo fazer essa taioba, principalmente em Minas, né, que tinha muito consumo da taioba, né, assim, eu não ouvi falar durante toda a minha infância, adolescência em taioba, eu vim ouvir falar de taioba agora, que aí a gente plantou lá na casa da minha mãe, e assim, eu plantei aqui em vaso, mas ela não tá muito grande. E lá na minha mãe virou uma festa, porque ela tá no lugar ideal, e eu vou falar para vocês como que ela gosta de ficar, qual o ambiente ideal para ela. Então, são plantas que são consideradas aí mato. Vocês já perceberam que tudo que a gente não sabe o nome, a gente chama de mato, né? Então, a gente tá ali no terreno baldio, é tudo mato. Tá na fazenda, você tá olhando aquelas coisas. O que não é cultivado ali, se não for uma soja, um feijão, uma coisa que você saiba, o resto é tudo mato. Né? Por isso que, assim, tem várias questões, até o seminário que eu vou fazer amanhã, para pós, é essa questão. Quando o mato vai para o prato, né? Porque são plantas consideradas mato, a maioria delas. São em alguns lugares chamadas de inso, ervas daninhas, plantas infestantes, né? Porque elas crescem ali, às vezes sem controle, né? E se ela está crescendo no meio de uma planta cultivada, a gente chama ela de daninha. Opa, eu não quero essa planta aqui, né? Então, são plantas que normalmente são pouco comercializadas, porque não tem demanda. Aquela pessoa, aquele feirante, não vai levar para a feira, ele vai levar cenoura, batata, vai levar um pepino, vai levar coisas convencionais, porque ele fica até com medo de levar aquilo lá, porque fala, gente, quem vai comprar um caruru? Quem vai comprar uma tiririca, né? Então, assim, mas se começar a ter demanda, as pessoas começarem a pedir, levar o livro, fala assim, o senhor tem na sua propriedade essa planta aqui? Apesar que agora, nas feiras orgânicas, eu estou vendo que está tendo um aumento aí na questão dos feirantes levarem e das pessoas pedirem também, né? Nessas cestas que o pessoal prepara. Tinha até uma amiga minha que ela é nutricionista e eles produzem. Aí ela falou que eles fazem as cestas, aí ela só manda uma punk por semana porque fica com medo do pessoal deixar de comprar pela questão da estranheza mesmo. Aí uma semana ela manda caruru, outra semana ela manda outra planta. Então, para a pessoa ir criando esse hábito. Rústicas, geralmente, de fácil cultivo. Essa primeira foto eu tirei aqui na rua de casa, ali mais para frente um pouquinho, onde tem aqui, você vê que elas crescem geralmente em calçadas, no asfalto, você vê que no cantinho do asfalto tá cheio desses matos, você fala, gente, como que essas plantas surgiram aí? Ou vieram com sementes pelo vento, alguma questão assim, ou então já estavam ali, ó, há 20 anos. Tem sementes aí de plantas daninhas que germinam depois de 20 anos. Isso explica porque, por exemplo, ela nasce naquela frestinha, às vezes, do asfalto, naquela frestinha da calçada, né? E elas são rústicas, resistentes, elas vão nascer ali sem condição nenhuma que outra planta não cresceria, sem água, às vezes num solo compactado, né? Então a gente fala que elas têm uma resiliência muito grande. E isso faz com que, às vezes, ela concentre alguns princípios que são interessantes para a gente, né? Então, geralmente, nascem espontaneamente em quintais, terrenos abandonados. Essa aqui é a vinagreira. Essa vinagreira eu tenho aqui em casa. Eu
Gente, eu procurei tanto e eu não consegui encontrar, que eu já tinha comido a geleia, já tomei o chá, já comi o pão com o cálice da vinagreira, né? Aí, quando eu passando, fazendo a caminhada, teve um dia que eu olhei no terreno baldio do lado da minha casa. Eu falei, gente, não acredito que é um pé de vinagreira ali. Porque estava mais escondidinho atrás do mato, sabe? Do capim mesmo, ali era meio que capim. Aí a hora que eu fui olhar, não dava para consumir, porque ali é um pouco sujo, sabe? Por mais que a gente limpe ali a beirada, são 5 lotes junto. Então, não dava para consumir. Eu peguei as sementes, que ela já estava bem sequinha, trouxe aqui para casa, plantei. Gente, ela tá enorme. Ela deu tanto cálice floral, eu tenho tanto frutinho ali, depois tem tanta... vou tirar esses cálices, estou só esperando secar ali para me utilizar, fazer algumas preparações com eles. Eu vou falar dela mais para frente. Então, são plantas negligenciadas muitas vezes, né? Fontes de alimentos alternativos. Pediram para você repetir o nome dos livros que você falou no início. Tá. O principal é esse aqui, ó. Eu comprei na editora Taxon, que é a que me vende sempre. Ela manda pelo correio. E se eu não me engano, eu paguei R$120 nele. Aqui, ele é bem grosso, bem colorido. Então, assim, compensa o investimento, porque saiu um mês e pouco, mais ou menos, chamado Jardim Comestível. Esse também eu tô de olho. E Punk Gourmet. Eu também tô de olho nesses dois. Tem esses 3, então. Sobre receitas que pode ser feito com a flor do limão. A flor do limão eu uso ela para salada, que eu acho que ela fica gostosinha na salada. Eu salpico as pétalas dela. Eu fico com dó de tirar a flor do limão, porque vai formar um limãozinho, né? Então, às vezes eu tiro umas 2, 3 e salpico no meio da salada. Eu fiz isso já com ela. Ou então, quando eu tô fazendo uma limonada, alguma coisa, eu coloco as florzinhas, né? Como decorativo e acabo comendo ela depois também. Ou faço os gelinhos também para pôr nas bebidas. Então, eu faço muito gelo com as florzinhas. Aí eu coloco a florzinha do limão, né? E aí depois eu coloco na bebida, no suco, ou em alguma bebida que eu estiver fazendo. Fica bem bonitinho e fica legal. E ela tem um cheirinho bom, né? Também, cheirinho do limão. Ela é uma fonte de alimentos alternativos. Eu trouxe algumas comidinhas aí, né? Eu fui numa palestra que teve, e lá tinha uma degustação, assim, maravilhosa. Tinha bolo de cenoura com moringa, tinha brownie de biomassa de banana verde, porque, assim, ó, outros usos da banana que não sejam aí a questão da gente comer in natura, frutos, salada. Quando a gente come ela, por exemplo, mais verde, comer a casca, também pode ser considerado um uso punk. Semana passada eu fiz um bolo, eu faço um bolo de banana que fica muito gostoso, sem farinha, sem açúcar, que eu uso uva passa e aveia. Fica muito bom. Aí, como eu tinha ganhado umas bananas da fazenda, que eu sabia que não tinha nenhum tipo de produto químico que foi usado, nem para amadurecimento, nada que eles usaram, tudo super natural, eu tirei as cascas, lavei bem e usei no bolo. Ficou uma delícia, né? Então, a gente pode fazer o uso, às vezes, da casca também, porque ultimamente eu venho trabalhando também com essa parte de reaproveitamento, porque devido à questão do desperdício, né, a gente pode reaproveitar diversos alimentos. Semente da abóbora, semente do mamão, né, porque a semente do mamão tem muito nutriente, a da abóbora também. Então, eu utilizo muito essas coisas aqui em casa. Coloco para brotar alho, e eu uso a folha do alho, que eu acho ela muito aromática, eu acho ela mais aromática que a cebolinha. Porque a folha do alho, eu faço ela cortadinha, como uma cebolinha, eu coloco no meio da salada, e ela tem o gosto do alho. Então, assim, eu coloco para brotar batata doce, cenoura, beterraba, aí os brotinhos eu acabo utilizando aí nas saladas.
Então, ela é uma fonte de alimentos nutritivos. Aqui, como eu estava mostrando, eu comi esse bolo de genipapo, ele fica meio azulzinho. Aqui tinha geleia de casca de banana, bem gostosa também. Patê de ora pronobis, patê de cupuaçu com pimenta rosa, né? Pão de ora pronobis, pão de inhame. Então, assim, às vezes que a gente sai um pouquinho dessa questão, só pão de farinha de trigo. Eu tenho comido uns pães muito gostosos, inserido aí alguma punk. Pão de ora pronobis é bom, uma delícia. Esse prato aqui, vocês podem ver que ele é bem diverso. Quando eu fui no Sabor da Fazenda, que hoje é da... Que hoje não, que é da Débora na Fazenda, que hoje é uma das maiores divulgadoras aí de flores comestíveis, a gente estava num dia lá de curso de onde vem o alimento. E essa cozinheira é uma cozinheira que faz comidas veganas, vegetarianas e tal, e fez só com coisas vegetais. Então, o palmito da bananeira, fez como se fosse de peixe, aquele molho de peixe, só que fez um palmito da bananeira, arroz de coco, salada com bastante flores, capuchinha, conserva de capuchinha do fruto. Então, assim, tava maravilhoso. Eu falei, gente do céu, que delícia, que comida boa. Então, assim, a gente pode enriquecer. E o que eu tenho tentado passar para as pessoas? Porque a gente não pode afastar as pessoas, não. Porque tem até amigos meus que brincam, você só tá comendo flor. Eu como de tudo, na verdade. Eu sou a pessoa que come de tudo. Eu gosto de churrasco, eu como de tudo que tiver. Não tem nada que você fala que eu não como. Mas eu gosto de mostrar receitas que você pode utilizar fazendo em casa mesmo. Comida de casa. Você está fazendo uma carne moída, você acrescenta a folha de ora pronobis, a beldroega, você está fazendo aquele patezinho de pôr no sanduíche frio de frango, você coloca a folha de beldroega, porque às vezes estão gourmetizando muito e também às vezes pensa que você precisa ter uma alimentação muito restrita para inserir essas plantas, e não é, a gente pode inserir no dia a dia. E a gente tem um problema na questão de monotonia agrícola. É muito pautada em interesse econômico, privilegia algumas espécies. Por exemplo, a gente hoje, batata inglesa, a gente come um tipo de batata inglesa, tem várias cores, né? Tem vários tipos de batata. A cenoura você só acha aquela laranja para comprar. Nesse dia lá, tinha cenoura amarela, laranja tipo quase vermelha e roxa, bem roxa. Eu falei, gente, por que isso não é produzido? Imagina a quantidade de antocianinas, outros nutrientes diferentes. Mas é porque vai produzir só aquilo ali que, às vezes, é mais lucrativo, dá menos trabalho, tem uma produção melhor, né? Então, assim, acaba privilegiando alguns tipos de alimentos. E aí, eu acho que as pessoas têm se atentado mais a essa questão de alimentação. Eu acho que a gente está próximo a uma revolução, as pessoas querem saber agora de onde vem esse alimento. Por isso que eles têm uma demanda maior por orgânicos, por produtos mais nutrição, né? Então... Algumas perguntas aqui. Pode? Perguntaram se existem plantas que possuem toxinas e, ao ser cozidas, perde essa toxicidade. Como faz para usar as folhas do limão no suco? Se é só higienizar e bater? E se você acha que podem surgir críticas a partir da inserção das flores na alimentação, no que diz respeito à reprodução das plantas, também o trabalho dos polinizadores, com grande consumo, se isso pode interferir. Tá, deixa eu pensar aqui. Tem a do limão eu só lavo as folhas bem, lavo muito bem, e bato só. Se quiser coar, a minha eu nem coei, tá aqui por baixo as partezinhas da folha. Sobre a questão das críticas, tem sim. Mas, assim, essas flores que a gente utiliza aí, que a gente pode produzir em larga escala, elas vão ser produzidas para isso. Manjericão, eu tinha aqui em casa manjericão. Deixava flor, a gente sabe que não pode deixar ele florescer pela questão da energia, que acaba, a gente sabe que com a produção de flor e fruto, vai um pouco de energia ali
folhas, por exemplo, para essa produção. E aí, você tem as folhas com menos, assim, menos aromáticas, tudo. Então, quem produz manjericão fala que tem que cortar as flores. Aí fica aquela inflorescência. Eu não corto, geralmente. Eu deixo algumas, porque a abelha adora, né? E algumas eu utilizo ali nas preparações também. Eu acho que é tudo bom senso. Você não vai, se tem um pezinho ali com várias flores, você não vai tirar todos, igual a flor da abóbora. Eu adoro a flor da abóbora. Mas então tem a questão ali, ó, de polinização, tem a questão ali do fruto, que eu também quero aproveitar o fruto, então eu vou tirar uma flor masculina, uma, duas, porque eu plantava aqui a abóbora em vaso, a abobrinha. Mas por causa das flores mesmo, porque eu adoro a flor dela empanada e recheada. E ali, às vezes eu tirava algumas flores masculinas, mas eu sempre deixava uma, por isso que a questão da identificação é importante, né? Você não vai tirar as femininas, porque senão não vai formar o fruto. Então, eu deixava algumas flores masculinas para ocorrer a polinização, né? E aí eu deixava as femininas sempre, tá? Era uma ou outra que eu tirava só. Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? Na questão de retirada. Você não vai te retirar todas as plantas que estiverem ali naquele lugar, porque você vai colher ali, as plantas estão ali por um motivo, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso na hora de colher, para também deixar essas flores ali para que outros animais também possam se beneficiar delas também, inclusive os polinizadores, né? Mas se no caso, hoje já tem várias propriedades que produzem flores para serem vendidas, aí eu acho que é ok, né? Porque tem várias flores que vão ficar lá, porque o mercado só aceita as flores perfeitas. Então, se a florzinha tiver com algum defeitinho, ela não vai ser nem colhida. E tinha uma outra pergunta. Eram 3, né, ou 4? A toxicidade, se existe plantas que têm toxinas tem cozidas, sim. elas perdem. Tem alguns antinutrientes, tem o oxalato de cálcio, que boa parte é inativado com o cozimento. A gente vai falar de algumas mais para frente, igual o Ora Pronobis, a taioba, aí eu vou voltar nesse assunto, tá? Da questão de toxicidade, né, e dessa questão aí da gente, com o preparo correto, inativar esses antinutrientes, tá? Eu acho que é nos próximos... Tá certo. Roberta, eu fiquei com curiosidade sobre a folha de limão, quando você falou, eu nem coloquei aqui no chat, mas eu te perguntar, porque ela tem umas glândulas, a folha, né? A folha de limão tem umas glândulas, as cavidades secretoras, que tem o óleo essencial, não é isso? Sim. E esse óleo essencial, quando você bate, você ingere o óleo essencial, né? E tem vários tipos de limão, né? Então, o óleo essencial é diferente de acordo com a variedade de limão, não é isso? Geralmente, qual que a gente utiliza? É aquele, eu acho que eu não trouxe. Sabe aquele limãozinho? Não é o limão China e também não é o Tahiti. Um limãozinho bem comum, que agora eu esqueci o nome dele. É o que eu sempre utilizo, é o que eu vi o Valdeli Knupp fazendo suco dele. E aí, assim, eu não sei se todas, ele falou que pode ser utilizado. Mas como eu vi ele fazendo desse limão, a hora que tiver um intervalinho, eu vou lá na geladeira, eu acho que ele ainda tá lá, se eu não me engano. Um bem pequenininho, bem lisinho. Eu não sei o nome, eu esqueci o nome dele. Não é o China, que é todo mais enrugadinho, maiorzinho, nem o Tahiti, que é maior, verdinho. É um bem comumzinho. Depois a gente pode procurar, eu posso procurar depois, só que eu fiquei perguntando se você sabia, né? Porque tem uma diferença de composição de óleo, eu tenho essa dúvida. Tá, aqui é a folhinha dele, eu não sei se... Tá bom. Obrigada, Roberto. Não. Limão cravo, que estão perguntando aqui. Não é o limão cravo, não. Não. É um menorzinho, muito, assim, muito corriqueiro. Tem em todo lugar. Perto da minha casa tem uns 3 lugares aqui. Eu vou lembrar até o final. Pessoal, questão do Ora Pronobis é uma das punk mais conhecidas, que mais tem se falado aí, né? Pela questão aí da quantidade de proteína, de aminoácidos, quantidade de fibras, eles chamam ela de carne dos pobres, né? Eles têm esses nomes pejorativos, né, que eu não acho legal, mas eu coloquei porque muita gente conhece ele por esse nome.
E o Ora Pronobis eu tenho aqui em casa, parece que a Culeata, esse vasinho aí é daqui de casa, só que ela não tá com flor agora. Eu nem trouxe, porque só tá as folhinhas, ela tá triste, eu acho que é a época. E eu tiro muita folhinha também. Não tá muito bonitinho, não, mas é dessa folhinha aqui, ó. Dessa aqui. Tem uns espinhos, né? Por isso que é a Culeata. Você passa lá, ela gruda na perna da gente de vez em quando. Ela é uma planta que pode ser usada para cerca viva, ela é muito ornamental, muito visitada por abelhas, né? Então, abelhas, eu vejo, quando ela está florida, eu vejo abelhas direto, né? E aí ela tem esse frutinho aqui, esse frutinho eu colhi em uma outra, que eu achei lá na UFO, estava lá no fundo, e eu colhi, eu estava sem material para, isso é uma luva, sem nada. Eu acabei com a minha mão, porque ela tem os frutos têm uns espinhos enormes. Minha mão ficou inchada, dolorida uns 2 dias, porque não tem jeito de você colher sem machucar um pouquinho ali, mas se for com o instrumento certo ali, você consegue colher bem. E o fruto eu acho uma delícia. Ele, quando ele tá madurinho assim, eu acho ele gostosinho. Não sei se ele lembra um gostinho de cajamanga, com meio cítrico, e mais firmezinho. Ela é bem gostosinha. Eu fiz geleia. Então, tem sido muito utilizado o fruto de acordo... Eu vi alguns artigos, além do livro, fala, né, que ele tem carotenoide, aí tem artigos que falam aí dessa questão de antioxidantes, né? Eu vi esse artigo dos parâmetros aí nutricionais, eu achei interessante, avaliando aí os frutos, né, essa questão, principalmente falando aí que tem carotenoide, né, uma grande quantidade, caracterização da farinha de Ora Pronobis, né? Só que aqui eu tenho algumas receitas, algumas coisas que o patê que eu comi lá, que eu achei muito gostoso, eu coloco, por exemplo, um patezinho de frango, eu gosto de colocar também. Esse aqui foi uma geleinha que eu fiz dos frutinhos, ela fica mais puxentinha. Até mesmo a folha, ela é um pouquinho mais, como se fosse aquela do quiabo, que tem aquela gosminha, tem um pouquinho na folha, então eu não gosto de cortar a folha cortadinha, eu deixo ela um pouquinho mais inteira. E eu uso geralmente as folhas mais novinhas. Eu fiz um bolinho de arroz com a folhinha de Ora Pronobis, que eu achei que ficou uma delícia também, recheado com queijo. Essa foto é de onde eu tirei minha muda. Não, essa aqui essa aqui é da Grande Folha. Essa aí eu tirei lá em Lavras, a maioria das que eu encontrei foram dessas que eu acabei conhecendo, foi lá em Lavras, no Jardim de Medicinais, que a maioria delas são medicinais, né? O pão de Ora Pronobis. E aí, essa questão me fez atentar, comecei a procurar trabalho sobre o Ora Pronobis, porque o pessoal agora está indicando para tudo o Ora Pronobis. Para emagrecer, para várias coisas. Aí, os artigos que eu encontrei foram artigos que testam os compostos separados. Não tem testes em humanos, tem testes em ratos. Eu achei um trabalho interessante que mostrava, assim, mostrava que eles deram um tipo de ração para os ratinhos e eles tiraram 30% da ração e colocaram Ora Pronobis. E aí viu que diminuiu a circunferência, teve vários benefícios, falando que poderia ser utilizado. Aí as pessoas olham aquilo e falam assim, então deve ser bom para o emagrecimento. Só que a gente tem que pensar assim, será que eles não perderam porque se tirou 30% ali da quantidade de ração também, né? Tem algumas coisas que precisam ser explicadas, eu acho que faltam testes em humanos. Tem um trabalho que eles fizeram com um grupo de pessoas obesas, pessoas com um peso mais ou menos ideal, dava um biscoitinho com Ora Pronobis durante 4 meses, aí depois trocava, o outro grupo ficava sem comer, e eles mediam glicemia. Aí algumas pessoas desistiram e chegaram no final com a quantidade de pessoas que não dava uma estatística, assim, que realmente a gente poderia analisar. Mas lá eles não viram muita diferença aí. É um dos únicos trabalhos que eu achei testando em humanos. E tem uma questão que me deixou apreensiva, porque a gente tem que falar, tem que divulgar, mas tem que falar também uns prós, né? Tem um artigo de 2020 agora, que saiu pela UFLA,
falando da questão antinutricional, porque eles, inclusive, um artigo de 2014 fala da questão da farinha, que foi encontrado alguns tipos de antinutrientes, que é aqueles que às vezes não deixam você ter uma boa absorção de outros nutrientes quando você ingere. E aí, eles viram que na farinha tinha esses antinutrientes, mas que o consumo não faria mal às pessoas. Então, eu fiquei um pouquinho apreensiva. Eu faço uso, tá? Mas eu não uso todos os dias. É isso que a gente está falando. Não é eu chegar e vou comer Ora Pronobis toda hora, todos os dias, né? Então, diversificar a alimentação para você não ter que comer um tipo só de planta, porque hoje a gente tem aí mais ou menos, acredita-se que pelo menos 5.000 espécies no Brasil poderiam ser comestíveis, poderiam ser comidas. E hoje o que a gente come? Mais ou menos 20 espécies, no máximo 100 espécies por ano. Quem come muito, quem diversifica muito. O que é a nossa salada normalmente? Alface, repolho, tomate. Às vezes um pepino, um rabanete, raramente, né? Não passa disso. Então, o que eu falo sempre para as pessoas não é exagero, não. Essas plantas, a maioria delas, você não pode consumir em excesso, nem flores também. Aí cai naquela questão, você não vai comer um balde de flores, você vai pegar umas 2, 3, só picar na salada, porque você vai tornar atrativa, vai trazer... Porque a gente não pode pensar só na questão nutricional também, né? Então, hoje, eu acho perigoso essas questões, porque tem um monte de vídeo na internet falando Ora Pronobis. Ah, ele é bom para isso, para isso, para isso, para isso. Então, assim, eu fico bem preocupada com essa questão. Acredita-se que parece que a culeata pode ser comida crua. No livro está que ela pode ser comida crua. Eu não tenho sensibilidade nenhuma. Eu como tudo quanto é coisa, para mim não faz mal nada, assim, até hoje não fez mal nada. Mas quem está começando agora, eu acho bom todas essas plantas diferentes passar por um cozimento, alguma coisa assim. Porque tem pessoas que realmente têm mais sensibilidade. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha com cactos. Aí a gente falando sobre essa questão, ele falou que a culeata seria a única que poderia ser realmente comida crua, se for comer. E ele falou que, como ela é uma cactácea, seria a mais basal ali dos cactos. Você pensar que ela é um cacto, é difícil da gente imaginar isso, né? Mas como ela ainda conserva as folhas, seria o grupo mais basal. E quanto mais espinhos tem esses cactos aí, mais recentes eles são. Então, eu achei interessante essa questão dele, dessa explicação dele. Essa parece que é grandifolia, essa aqui, ó. Eu não achei com florzinha. Sempre tem florzinha, hoje não tinha. Ela dá uns botõezinhos florais bonitinhos. Essa aqui tá uma árvore quase. Ela deve ser muito, muito antiga. Ela deve ter uns 3 metros, que ela passa muito do muro. Eu sempre pego do lado de cá do muro, que ela tá enorme, enorme. Essa aí, a grandifolia, não pode ser comida crua, tá? Essa realmente tem que passar por cozimento, branqueamento, né? Inclusive, tem um artigo aqui que ela não vai dar para ver, feito em Lavras, é esse que eu falei da farinha, que testou a farinha da culeata e da grandifolia, que elas são riquíssimas em nutrientes, mas tem esses antinutrientes também. E essa, parece que a grandifolia tem a saponina. A gente sabe que a saponina é um tipo de substância que ela em excesso pode fazer mal. Então, assim, a gente não faz a utilização. E a gente vai ver que várias plantas têm a saponina. Essa questão aí de antinutriente, a gente não pode aí também ficar muito preocupada com essa questão, porque, por exemplo, o espinafre, eu já vi gente comendo espinafre cru. O espinafre a gente não come cru. O espinafre tem oxalato de cálcio, assim como a taioba, assim como outras dessas plantas, tem que passar por cozimento. E você não pode comer o espinafre, você não pode comer ele todos os dias também, tá? Então, é porque o espinafre tem ali um garoto propaganda muito forte ali, né? Mas se a gente for pensar, ele também tem, o feijão mesmo tem antinutrientes, tem o ácido fítico, por isso que a gente deixa de molho ali um certo tempo, 7 horas mais ou menos antes de cozinhar, porque você tira um pouco na água, e com o cozimento você perde um pouco aí desses antinutrientes, né? Então,
essa Ora pronobis, a outra, também são plantas medicinais. A gente chama de Ora pronobis, que é rogai por nós. Tem toda uma crendice ali que perto da igreja, em Minas, aí tinha muito dessas plantas, e no horário da missa o pessoal ia lá e comia. Aí ela ficou em latim, Ora pro nobis, que seria rogai por nós, tá? Então, folhas, eu não acho interessante comer a flor. Eu comi a flor da Peresca culeata, não gostei. Então, deixa a florzinha lá formar o fruto, deixa as abelhinhas ali polinizar, comi as pétalas só. A gente vai ver que tem que ter um cuidado ali na questão de alimentar com flor, pela questão aí da parte reprodutiva, né? Sempre é bom tirar, tem pessoas que têm alergia. Então, aqui tem alguns tipos de peresca. Oi. Tem uma pergunta sobre Ora pronobis aqui. Ela é dita carne dos pobres por ter maior teor de proteínas ou pelo fato de estar mais disponibilizado para absorção do organismo? E as duas coisas. O segundo caso for verdadeiro, o que faz as proteínas da Ora pronobis estar mais disponibilizada para absorção? Acredita-se que as perescas têm de 25% a 30% de proteína e aminoácidos disponíveis aí nas suas folhas, que seria uma quantidade muito equiparada a alguns tipos de carne. E essa proteína, alguns aminoácidos seriam mais fáceis assimilados pelo nosso corpo. Nosso corpo reconhece mais facilmente. Só que é aquela questão, eu tenho visto algumas coisas nesse sentido de que grande parte aí das proteínas das plantas, por exemplo, a da soja, a gente não consegue assimilar muito fácil, né? Tem uma quantidade grande de proteína, mas a gente não consegue assimilar. Então, assim, eles estão falando muito essa questão. A proteína do Ora pronobis é mais assimilável, nosso corpo consegue usar melhor esses aminoácidos e tal. Porém, nesses últimos trabalhos, esse mês de 2020, eu vi que realmente não é bem assim. Então, eu acho que é uma questão que as pessoas podem ter, um nicho ali de estudo, pode estudar melhor essa questão. Porque a gente olhar a questão de proteína ali isolada é uma coisa, e testar em humanos, não tem tantos testes em humanos para ver se realmente o nosso organismo absorve essa quantidade de proteína, porque teste de laboratório viu que ela tem uma grande quantidade. Mas e os testes para saber se a gente realmente consegue assimilar essa proteína em grande quantidade desse jeito, esses 25%, esses 30%? Né? Mas de todo jeito a gente consegue assimilar uma boa parte, mas eu não sei se é toda ela. E também tem outros nutrientes também. Ela é rica em outros nutrientes, não só, tem vitaminas. Então, realmente eles chamam de carne de pobre pela quantidade de proteína e por ela ser um pouco mais assimilável. Mas não é porque eles chamam de carne de pobre que vai comer todos os dias, igual a maioria das pessoas comem carne todos os dias. Eu não posso ficar comendo Ora pronobis todo dia, então senão cai por terra toda essa questão de diversificação alimentar também, né? Aqui eu tenho em casa, essa aqui é eu faço as estacas, né? Ela se propaga muito facilmente por estaca. Muita gente perguntou como propagar essas plantas. Corto um galhozinho, eu olho para onde está, geralmente, eu tiro as folhas só a hora que eu chego que eu vou plantar. Geralmente a gente tem que tirar as folhas, eu olho onde estão os espinhos. Esse aqui está sem espinho, mas a hora que eu fui tirar ele, tinha uns espinhos enormes, muito grandes, no caule mais principal ali. E aí, você coloca na terra mais ou menos até aqui, 1/3, você afunda no solo ali, né? Corta na diagonal aqui, assim, e tira todas as folhas. Rapidinho ela começa a dar broto. Então, eu já fiz vários e várias estacas aqui. Essa aqui eu ganhei, eu trouxe de São Paulo, parece que é dourada. Ela tem a folhinha bonitinha, quanto mais ela fica no sol, só que ela tá num vaso maior, ela tem uns espinhozinhos, não sei se vocês conseguem ver. Ela fica bem bonita, bem dourada. Essa aqui eu não faço muito a utilização dela, porque ela pode ver que ela é bem carnosa, né? Eu acho ela um pouquinho estranha para comer. Então, a grandifolia e a culeata, né? Essa aqui laranja, parece que é bleu. Apesar de no livro falar que ela é comestível,
eu tenho visto que às vezes é melhor passar por cozimento. E aí, assim, eu vi esse artigo agora e me chamou muita atenção falando que o cozimento, dependendo do tipo de cozimento, deixaria ela, potencializaria esses antinutrientes. Aí eu fiquei bem chateada com essa questão. Aí eu falei, gente, eu acho que tem que procurar mais, por isso que a gente precisa aí olhar vários estudos, né, para saber isso aí, como que é realmente, né, como o nosso corpo reage a esse tipo de proteína, como absorve, como reage a esses antinutrientes. Se a gente for pensar, é porque, assim, é tudo questão da gente aprender como fazer, né, como utilizar. Porque, por exemplo, se você for pensar, a mandioca tem toxina, né, tem o ácido cianídrico, né, a mandioca brava, então, tem muito. Só que eles sabem como preparar para fazer farinha. Tudo é um aprendizado. A gente aprendeu a fazer batata, por exemplo, tem que ser cozida, né? Então, assim, como são plantas que são mais novas aí no uso, ou então antigas, e hoje a gente não tem tanta referência de como elas eram usadas, a gente tem que reaprender a utilizá-las, né? A mugumba, que é a paquira aquática, né, muito utilizada, e eu vou mostrar a foto para vocês, na arborização urbana, né, tem muito aqui na minha rua de casa, tem várias, né, muito rica em nutrientes, tanto suas folhas como a semente dela, né? A semente dela é essa aqui. Eu peguei o frutinho também, eu deixei um monte de coisa lá de fora, porque não deu tempo de organizar certinho. Essa aqui é a semente dela, não sei se vocês já viram. O fruto parece um coquinho marrom. E esse fruto, quando ele abre, ele é deiscente, ele abre, né? E aí tem essa semente. Gente, essa semente é puro amendoim. Eu adoro. Esse dia eu fiz a paçoca dela e ficou muito parecida com a paçoca de amendoim, né? Essa aqui, ó, vocês conhecem? Eu não sei se vocês conhecem ela. Então, acredita-se que essa estrutura reprodutiva possa ser comestível também. De vez em quando eu pego uns estames dela, coloco também na salada, né? Eu tiro só a partezinha ali da antera, né? E coloco ela, fica bem bonitinho, né? Então, uma é bem comum. E essa semente dela, isso aí foi a paçoquinha que eu fiz e ficou bem gostosa. Eu até dei pro meu marido sem ele saber que era mugumba, né? Ele falou, você fez paçoca de amendoim? Então, assim, passa muito bem. Só que ainda falta estudo. Eu acho que teria que ter mais estudos nessa questão e eu fico com medo de consumir em grande quantidade, porque se eu soubesse que não tem nenhum tipo de toxina, isso aqui eu ia comer igual de tira-gosto. Eu gosto de pôr ela na air fryer e ela fica muito gostosa. Então, assim, laminada, colocar em bolo. Porque eu tinha visto um artigo há muito tempo atrás que falava de alguns tipos de antinutrientes e toxinas. Aí depois o pessoal foi comentar aqui no livro de punk que é comestível, né? Mas eu ainda fico preocupada com o consumo em grande quantidade. Tem aí alguns artigos falando da questão da quantidade de nutrientes, né? Que ela é muito nutritiva, realmente, né? Mas só tomar esse cuidado aí, porque ainda falta estudos aí vendo nessa questão humana se a gente não pode ter algum problema com toxicidade. Tá? A taioba... Tem uma pergunta aqui sobre a flor do... Você pode ser usada. A flor? Flor do boldo. Nunca vi. Nunca vi falando da flor do boldo. A gente pode utilizar a flor da maioria das condimentares, né? Igual manjericão. É ótimo as flores. Manjericão tem uns 20 tipos, então desde o roxo, o verde, o cravo, tem vários. Da cenoura, da cebola, da cebolinha, do orégano, de várias condimentares a gente pode utilizar. Agora, do boldo, eu nunca... Porque o boldo, assim, a gente sabe que tem que utilizar ele aí, faz chá, mas utilizar em pequena quantidade. A gente não utiliza ele para alimentação, né? Então, assim, eu não sei se poderia utilizar a flor dele para alimentação, que eu não acho que seja uma flor tão apetitosa, né? Pelo gosto ali da folha. Eu não acredito que seja interessante ali para o consumo, né? Aqui eu tenho a taioba, pessoal, vou mostrar para vocês. E a taioba é um problema porque muita gente
às vezes confunde ela, né? É uma folha grande, bonita, eu acho para mim ela muito ornamental também. E aí, como a família dela, das aráceas, tem muitas plantas semelhantes, às vezes o pessoal confunde, né? Então, ela tem que ser uma planta que fica em um ambiente mais... Quanto mais sombra, mais água, ela gosta de ambiente úmido, melhor. Quando ela fica no sol, ela acumula mais oxalato de cálcio nas suas folhas. E quando a gente for consumir, tem que consumir as folhas mais jovens, eu acredito, que sejam mais palatáveis. Eu adoro taioba, pelo menos uma vez por semana eu faço aqui na minha casa. Então, eu faço a farofinha, eu faço várias coisas. Essa aqui eu fiz uma quiche de taioba, ora pronobis, queijos. Ficou muito gostosa essa primeira imagem, né? Então, eu achei assim... Tudo que eu uso, assim, por exemplo, que eu vou fazer, que eu usaria a couve, eu uso o ora pronobis, eu uso a taioba, que eu acho que substitui bem. Ou pode colocar junto também. Feijão tropeiro, tutu de feijão, as farofas todas. Então, geralmente eu coloco. E aí, aqui, ó, algumas características a gente pode identificar a taioba verdadeira. Ela tem essa listrazinha aqui na borda, né? Vocês podem ver que tem uma listra passando aqui, né? Bem aqui na... Não sei se vocês conseguem ver. Bem na margem. O pecíolo dela, ele termina aqui no... Bem nesse... Quando tá abrindo esses lobos... termina aqui, ó, bem nesse ponto de encontro aqui com o pecíolo, porque tem algumas que o pecíolo vem aqui no meio, tá? Então, o pecíolo tá bem nesse finalzinho aqui do lóbulo, né? Uma folha sagitada, e é bem verdinha. E uma característica importante é essa questão, vocês conseguem ver uma substância branquinha ao redor desse pecíolo, desse talo? Não sei se você tá conseguindo ver aí, Letícia, dá para ver? Ou Renato? Eu consigo ver sim, Roberta. Estou vendo isso sim. aqui é a pruína. A pruína é tipo um talcozinho branco, que nessa segunda imagem dá para ver também. Só nas taiobas verdadeiras que tem, porque na Violaceum também tem. Ela recobre também frutos como a ameixa, né? Outros frutos, a uva, protege contra a perda excessiva de água, né? Então, tem esse talcozinho. O Modeli, ele faz esse talo, corta aqui, descasca, né? Tira essa parte verdinha e faz só a parte interna cortadinha. Eu gosto só da folha. Eu tiro essas nervuras principais, sempre tirar, tá? Então, a gente pega só a parte mais verdinha. Às vezes, essas aqui eu ainda faço, sabe? Então, assim, eu tiro essas... Quem tem muita sensibilidade, tirar essas nervuras, né, maiores. E aí, eu faço branqueamento nela. Então, coloco na água fervendo, coloco ali no gelo, troca a água, porque ela é uma planta que tem oxalato de cálcio, né? Então, assim, ela tem inúmeros nutrientes, ela é muito rica em vitamina A e vários outros tipos de vitaminas e outros nutrientes, minerais também. Só que tem essa questão do oxalato de cálcio. Então, se perde um pouco, ou a maioria, com o aquecimento. Por isso que tem que ser sempre aquecida, senão você vai sentir aquela peniqueira aqui na garganta, né? Então, assim, eu faço branqueamento, né? Água fervendo, água gelada, tiro essa água, dou uma enxaguadinha nela, depois que eu vou refogar ela na cebola, no alho, para fazer a minha preparação. Tá? Porque eu acho que, assim, tem que ser bem preparada para você não ter nenhum tipo de problema, né? Só que tem outras plantas que podem ser confundidas aí com a taioba, que no caso da locásia. A locásia, eu já vi muita gente me mandar foto perguntando se era taioba, mas era locásia. Só que a locásia tem uma diferença da taioba. A taioba, a folhinha dela é mais virada para baixo ou mais para o centro. A locásia, a folha dela é mais para cima. Né, apesar dela aparecer bastante, só que a folhinha é mais virada para cima, apontando para cima. A folha do inhame também a gente não come, né? Então, o inhame não tem folhas comestíveis, apesar dela lembrar a folha da taioba pequena. Eu tenho aqui o cigônio também, ela é um pouquinho mais diferente, mas assim,
Às vezes a pessoa pode confundir também, e ela é tóxica, então tem que ter esse cuidado. Taioba brava eu não gosto de consumir e eu não indico para algumas pessoas, apesar de estar no livro, apesar de muitas pessoas comerem, porque o teor de oxalato de cálcio nela é muito maior do que a da outra taioba, a Xanthosoma taioba, tá? A Xanthosoma violáceo, ela tem uma quantidade muito maior, ela tem esse pecíolo roxo, tá? Então ela tem muito mais oxalato de cálcio do que a outra, então você precisa fazer uma preparação muito melhor, muito mais bem feita aí. Então, assim, eu falo assim, gente, não arrisca, né? Como eu falei, tem pessoas que são mais sensíveis, né? Então, tenta não utilizar. Peixinho da horta, ou lambari da horta, que é essa aqui, ó. Eu tenho ela em vaso. Eu trouxe um vasinho pequenininho de São Paulo. Ela é muito massinha. Eu acho ela tão ornamental. Ela tá pouquinho, assim, porque eu fiz essa semana umas 3 vezes já. Eu fiz ela sexta-feira, fiz ela no domingo, peguei as folhas maiores, né, e acabei fazendo, porque ela tava com as folhonas grandes, aí uma amiga minha queria experimentar, eu fiz para ela, aí acaba que ela também faz folhas pequenininhas. Ela, geralmente, a gente não come ela crua, até porque a textura dela é estranha, porque, você imagina, ela tem muito tricoma, e ela é muito carnosa, então, assim, eu acho que a gente não conseguiria comer ela crua. Eu já vi a Irani mesmo, a Artec, fazendo lasanha dela, ao invés da massa, colocar ela. Ela é a textura dela é um pouquinho firme, eu fico com medo até de hora que você cortar ela não ceder, assim. Eu gostei, o jeito que eu mais gostei de consumir ela foi ela empanada. Eu empano ela igual o lambari, igual o filé de tilápia. Tempero muito bem, jogo um limãozinho, pimenta, alho, cebola, sal. Aí eu passo na farinha, no fubá e coloco na air fryer e jogo o azeite. Eu não gosto dela frita no óleo também, porque eu acho que ela suga muito óleo, ela fica meio oleosa. Para mim, o melhor jeito é na air fryer, fica super crocante. Até meu esposo, que não gosta muito desses, que ele é muito assim, come muita coisa que não gosta muito dessas coisas de plantas, ele come e gosta. Toda vez que eu faço filé de tilápia, eu faço ela também. Porque você coloca num molhozinho, fica lembrando mesmo o peixe. A gente tem pessoas que chamam ela de pulmonária, né? Porque ela é uma planta medicinal também, utilizada para várias coisas. E ela é muito ornamental, né? A urtiga, para mim, foi uma descoberta. Né? Você pensar que aquela planta que eles fazem tanta piadinha com ela, né? Vai para o mato, tem urtiga, não sei o que, a gente tem que também tomar cuidado, né? Porque ela realmente tem uma ação urticante bem forte, né? Quando você encosta, às vezes pode dar algum tipo de coceira e fica realmente bem dolorido, né? Porque ela tem aí tricomas urticantes. Ela é uma planta medicinal muito conhecida, né? A medicina popular utiliza bastante ela, né? Tem várias, eu coloquei aí vários. Não vai dar tempo para a gente falar todos os detalhes, né? Porque já deu 5h15, ainda tem que falar das flores, mas essa foto eu tirei lá no Sabor de Fazenda, onde é uma horta lá em São Paulo, fica um oásis no meio de São Paulo, é a coisa mais legal. Lá vende tudo quanto é punk, plantas condimentares, flor comestível, lá tem. Eu fui lá conhecer, da Sabrina Gerra. Ela tem um canal legal, ela sempre está nesses programas de televisão, ou ela, a irmã dela, mostrando, falando dessas, como cultiva. Inclusive, ela está no Verdejando, agora falando de cultivo de plantas em casa. Virou minha amiga, a gente sempre troca ideia nessas questões, e assim, lá eu conheci a urtiga e depois eu experimentei e eu achei ela, inclusive, bem gostosa. Quando ela murcha, esses pelos urticantes perdem um pouco dessa sua ação. Só que você tem que sempre passar por cozimento, tá? Então, tem que ter cuidado ao manipular, né? Geralmente a gente faz com a luva. Aí, se faz branqueamento, troca aquela água, né? E depois você pode refogar ela. Eles estão estudando, inclusive, para fazer, por exemplo, utilizar a taioba, a urtiga, o Ora Pronobis em creches, em escolas, para enriquecer
aí a merenda escolar. Só que, assim, tem que ter cuidado onde planta, por exemplo, a urtiga, né? Porque onde tem criança é bem perigoso, então tem que plantar num lugar mais afastado. Tem que ser manuseado com cuidado, como eu falei, e aí a urtiga é a mesma coisa da taioba. Quanto mais na sombra ela tiver, melhor. Quando ela está exposta ao sol, ela produz mais oxalato de cálcio e ela também acaba sendo, as folhas dela, geralmente a gente pega as mais jovens que acabam acho que tendo menos esses efeitos, por isso que a gente sempre tem que cozinhar, e também pela questão dos pelos urticantes. Eu estava numa palestra do Valdeli e falou assim que quando ela murcha, ele inclusive amassou uma lá e comeu. Eu não teria coragem nunca de fazer isso, né? Então, assim, nem recomendo para ninguém. Então, cozinhar sempre, fazer o preparo correto. Na culinária italiana, eles fazem uma sopa chiquérrima utilizando a urtiga. E o pessoal paga caro, né? Ela é muito rica em ferro, é uma das plantas que mais tem ferro aí que a gente conhece entre as plantas. Genipapo, perguntaram aqui como que faz para tirar a muda do peixinho e quanto tempo deixa cozinhando as folhas? Cozinhando as folhas de peixinho na air fryer? Isso. A muda de peixinho eu sempre faço por divisão de touceira, tá? Ela tem brotos, ela tem vários brotinhos aqui, ó. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Ela tem uns brotinhos aqui, ó. Aí eu venho lá embaixo e tiro um brotinho desse. Geralmente dá certo. Eu já passei com as 3 amigas minhas, só uma que morreu. As outras 2 estão cultivando lá. Então, por divisão de touceira é o mais comum, né? Até porque eu nunca vi semente, se ela tem semente ou não, inflorescência, alguma coisa assim. Divisão de touceira, geralmente. E aí eu ponho na air fryer uns 5 minutos só. É bem rápido, muito rápido. Então eu fico olhando, porque se ela passar também e dar uma queimadinha, não fica bom. Então, assim, é muito rápido. Eu vou olhando uns 2 em 2 minutos, mais ou menos, para não passar do ponto. Aí, no máximo, acho 5, 7 minutos já está pronto. O genipapo, o pessoal tem um pouco de preconceito, eu acho o cheiro realmente bem forte, mas eles estão utilizando muito por causa do corante, né? O fruto maduro, né? Eles utilizam aí para fazer algumas preparações. E o fruto verde, por exemplo, eu faço licor com genipapo, o licor ainda dá para tomar, é bom e tal. Eu comi esse bolo de genipapo, eu achei exótico. Sim, mas é muito nutritivo, né? Se a gente for pensar. E o fruto, quando ele tá verde ainda, assim, ninguém consegue comer. Eu acho que pela questão do tanino, que ele aperta, é horrível. Só que dali eu tiro o corante alimentar, né? Então, esse corante azul para fazer esse macarrão não foi eu que fiz. Eles tiraram do genipapo. Então, fica uma coloração bonita, né? Então, é um dos poucos corantes naturais azul aí da natureza. Tem esse e um outro que eu vou mostrar agora mesmo, quando eu estiver falando de flores. A moringa, eu quis trazer a moringa pela questão da polêmica que está aí hoje em dia. Eu achei uma árvore de moringa hoje, inclusive, voltando aqui para casa, né? Ela tem... não é difícil a gente encontrar, não. Ela tem essa folhinha composta, né? Com folhíolos bem pequenos. Tem uma florzinha branca, bem bonitinha. E tem esse fruto que é uma espécie de vagem, né? Aqui, a hora que você abre, ele tem essa semente que está aí embaixo, recoberta, uma semente que uma substância mais esbranquiçadinha, mais alada. Eu não abri porque ele ainda está verde, não vai ficar, vocês não vão conseguir ver muito bem ela. Então, acredita-se que ela está, inclusive, no Lilt Punks, que ela pode ser utilizada na alimentação, a vagem crua, só que ela é bem fibrosa. Uma parte ali da raiz, que seria um tipo de raiz forte, que eles utilizam lá no sul, e as folhas jovens. Só que a gente tem um problema. Eles consideram a moringa a árvore da vida, pela questão de nutrientes, pela questão de benefícios medicinais e ainda ser comestível. Utilizam muito fora do país, principalmente na culinária indiana, que eles utilizam bastante. Só que a Anvisa, o ano passado, ela proibiu a venda de qualquer produto com moringa. Então, a gente não pode divulgar, fazer
produtos, pó da folha, não sei o que do fruto, a semente, não pode utilizar nada, né, para venda. Por quê? O pessoal começou a utilizar, fazer o uso dessa questão, a árvore da vida, tudo, começaram a vender produtos falando como se fosse um produto milagroso. Ah, a moringa, ela cura, ela emagrece, ela cura câncer, ela cura um monte de coisa. E aí, não, qualquer planta ela é tóxica até que se prove o contrário. A gente sabe dos benefícios, sabe que vários lugares utilizam para alimentação, só que aqui o pessoal estava utilizando para várias coisas que não tem comprovação científica. Então, eles resolveram já cortar o mal pela raiz aí, né, até ter uma segurança melhor do uso aí desses componentes. E é igual eu falei, aqui o pessoal, você fala de uma planta, sem às vezes ter estudos comprovando cada propriedade dela, o pessoal começa a divulgar e começa a querer ganhar muito em cima disso, né? Então, isso é um problema. Pimenta rosa, a pimenta que não é uma pimenta porque ela é fruto da aroeira. Hoje ela está, inclusive, bem gourmetizada, né? Eles usam nos doces, nas coisas. Eu não sei se vocês gostam do gosto. Ela tem um gostinho um pouquinho diferente da pimenta, não é ardida, né? Mas a gente chama de pimenta rosa. E a gente vê muito na rua, em alguns lugares, e não identifica, né? Então, eles utilizam aí essa pimenta rosa, hoje a gente compra, né? Você vai nesses locais de produtos naturais, a gente compra essa pimenta rosa. A gente tem o caruru, ou bredo, né? Tem vários amarantos, o vitilis, o deflexus, vários amarantos que são utilizados. Tem com espinhos. Então, esse caruru, ele é da família do amaranto que a gente compra, aquela sementinha dele, né? Que paga caro, né? Então, ele tem uma sementinha que pode ser utilizada também para bolos, para pães. Eu acho que eu tenho ela aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ela murcha muito rápido. Mas daqui, ó, eu tiro uma sementinha muito pequenininha. Essa sementinha pode ser usada em bolo, as folhas. Ela é uma planta muito medicinal, é utilizada há muito tempo aí na medicina popular, tá? E ela pode ser utilizada, as folhas e essa sementinha aí, para alimentação. Só que as folhas só podem ser utilizadas depois do cozimento. A preparação tem que ser correta porque ela tem, além de saponina, aquele composto que dá uma espuminha, né? Tem um nitrato, tem ácido, tem oxalato de cálcio, então tem que ter cuidado nessa questão. Serralha também é uma planta daninha, conhecida como daninha também, a gente encontra ela facilmente em alguns terrenos abandonados, e ela é um pouquinho mais amarga, e a gente tem que pôr essas questões, essas diferenças de sabores aí também, né? Mas ela pode ser utilizada tanto os botões florais quanto a folha, né? Crua, refogada, tem proteínas, carboidratos. Para a gente tirar um pouquinho desse amargor, a gente coloca, deixa ela de molho na água fria ou na água com laranja-lima. Eu nunca deixei na laranja-lima. Na água fria, eu achei que melhorou um pouquinho, amenizou um pouquinho. Mas geralmente, quando eu vou fazer ela, eu nunca faço ela crua também. Eu geralmente faço ela refogada com alguma outra folha. Ou com couve, geralmente. E aí, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, importante, onde colher? Eu mostrei lá e a gente entrou em outro assunto. A gente não pode colher essas punks em qualquer lugar. Elas podem estar na rua, podem estar contaminadas com a questão da poluição, a questão aí de animais defecando, urinando, né? Então, assim, tem várias questões. A gente não colhe essas plantas perto de posto, perto de cemitério, posto de gasolina, perto de fábricas. Então, assim, nem na rua não é bom a gente colher, porque a gente não sabe, né, o que passou por ali. Se eu falar que eu nunca comi uma planta que eu tenho coletado na rua, é mentira. Mas aí eu tenho que fazer higienização muito melhor do que eu faria numa planta que eu produzo aqui em casa. O que eu faço geralmente? Eu trago as sementinhas e eu planto aqui em casa. E outra coisa, não utilizar em lugares que utilizam produtos químicos, né? Então, agrotóxicos aí, tem que tomar cuidado com isso também, tá? E lavar bem. Como lavar? Como você lava as suas outras hortaliças? Você deixa de molho no vinagre, no hipoclorito, na solução que você usa para ela, você utiliza também para as punk. E outra coisa,
tem algumas flores que se vocês forem tentar, olha, minha bateria está acabando. Se vocês forem tentar lavar no hipoclorito, ela vai desfazer toda. Então, se for muito sensível, tem que ter esse cuidado. Vou só pôr aqui no carregador, porque eu acho que não está muito bem conectado. Está dando sinal que vai acabar a bateria aqui. Só um minutinho, tá? Professor, enquanto isso, eu vou passar as dúvidas aqui. Certinho. Perguntando se o nome pode ser consumido e como utilizar a damiana. Qual que é a primeira? Sobre o noni, se pode ser consumido. Ai, o noni, eu não sei, parece que saiu alguma coisa, né? Porque o pessoal estava utilizando ele no vinho para várias coisas, né? E o noni, eu acho o gosto tão ruim, mas tão ruim que eu nunca me atentei a buscar coisas sobre o noni. Mas parece que teve uma época que ele foi proibido, se eu não me engano, né? Eu não sei se é aquele uso que o pessoal estava usando, acho que era para emagrecer, para alguma coisa assim. Colocava ele no vinho. E eu cheguei a experimentar, eu achei o gosto dele um pouco ruim. E eu acho que eu nem procurei mais coisa, eu posso até olhar depois. A Damiana é a torneira, será? Porque a Damiana, que eu conheço, o pessoal chama torneira de Damiana, só que a Damiana tem a flor, Damiana tem a flor mais amareladinha, né, do que a torneira. Eu vou mostrar ela agora mesmo, que a gente consome ela crua, realmente, a flor, né. A tiririca também foi uma descoberta para mim, né, porque a tiririca é um mato, é terrível de você acabar com ele. Se ele estiver na sua grama, você mata a grama, mas não consegue matar ele, porque ele tem esse rizoma aqui que brota muito fácil. Então, você mata a folha com qualquer herbicida normal, você mata a folha e geralmente não consegue acabar com esse rizoma. Então, você tem que ir tirando ele. Nossa, meu pai foi uma luta aí muito tempo. Eu falei, nossa, se eu soubesse que o rizoma era comestível, eu tinha comido tudo, não precisava nem ter jogado nada. E aí, a gente come esse rizoma, e a tiririca, inclusive, é conhecida há muitos anos, porque eles encontraram nas tumbas dos faraós, né, essas plantas, então vestígios dessas plantas, então indica que elas já eram consumidas, né. Então tem uma bebida na Espanha que era muito conhecida, feita desse rizoma, então a gente não come a folhinha da tiririca. Essa aqui eu encontrei, estava inclusive com inflorescência, a gente come só o rizomazinho dele. E acredita-se que ele seja muito rico em proteína, carboidrato, e eles estavam tentando até propor aí, fazer tipo um preparado para os astronautas comerem aí quando estiverem para o espaço, porque ela é muito rica em nutrientes. A beldroega, eu adoro, essa aí é uma que eu faço uso, assim, direto, e eu não encontrei artigo falando de toxicidade dela, e nem de compostos antinutricionais, então, assim, a gente não encontra em grande quantidade, mas ela é assim, você encontra ela na rua, aí eu não quero consumir, porque ela sempre fica muito rasteirinha. E aí eu trago as sementinhas e planto em casa, porque ela tem essa sementinha pretinha, bem pequenininha, só que ela não nasce. Ela nasce onde ela quer e quando ela quer. Aí, de vez em quando, eu tenho no peixinho da horta ali, ainda tem um pouquinho. Mas eu tirei essa semana que eu fiz uma quiche com a vinagreira. Aí eu usei umas folhinhas de beldroega. Mas ela nasce onde ela quer. Ela é espontânea. Ela nasce no meu pezinho ali de flor do deserto, né? Então, ela é bem... Ela nasce bem espontânea mesmo. Ela tem a folhinha bem suculenta, ela é diferente da 11 horas, tá? É outra portulaca. A portulaca oleracea, quem deu um nome a ela, já sabia que ela poderia ser comestível, né? A oleracea vem de olericultura, né? De hortaliça. É uma das plantas mais ricas em ômega 3, né? Então, quando você seca ela e queima também, você pode fazer o sal vegetal, que ele deixa os alimentos um pouquinho mais salgados, né? Então dá uma temperada aí, por exemplo, na salada, né? Utilizada também desde a antiguidade, tem relatos dela. Tem muito antioxidante, né? E eu uso ela, por exemplo, nas tortas, eu gosto de usar torta de frango, torta de atum.
Gosto de usar também ela nos patês de frango, de atum, também utilizo sempre beldroega. E gosto de rechear a folha de abóbora com patê de beldroega também. Com queijo. Quando eu faço patê de queijo, geralmente eu coloco beldroega, que eu acho ela muito gostosinha. Ela realmente é gostosa. E eu gosto de comer ela crua. Jogo na salada, jogo em tudo assim que eu estiver fazendo, eu jogo ela. Porque ela é muito bonitinha e gostosa. O picão também é punk, você pode comer a folha, mas eu acho difícil a gente pensar, porque a hora que você vai pegar ele, ele vai grudando na roupa da gente, é um problema. É uma planta medicinal muito conhecida, mas você pode utilizar as folhas. E outra que me surpreendeu muito é a taboa. A taboa é uma planta daninha que, quando ela fica muito na beira de lagos, né? E ela vira muito infestante, ela enche ali ao redor. E aí você pode utilizar o pólen dela, inclusive os indígenas fazem bolos, fazem coisas com o pólen dela. Então, assim, tem antioxidante, tem vitamina e minerais. A gente pensar que a maioria das pessoas, muitas pessoas são alergênicas, né? Tem alergia ao grão de pólen, né? Elas ficam espirrando muito em épocas que as flores estão produzindo mais pólen. E aí, você pensar, eu nunca imaginava que eu poderia comer pólen em alguma preparação. E eles fazem muita coisa, que a taboa produz muito pólen, porque a polinização dela é anemófila, então produz muito grão de pólen. E eles utilizam o palmito, que eles descasca e faz tipo um palmito, ele é um pouquinho mais amargo, mas consegue aí, de acordo com a preparação, chegar num preparo adequado. Uma que é polêmica, a Maria... Perguntando se existe beldroega brava e se todas são comestíveis. Então, essa questão de nome popular é muito complicada, viu? A comestível é a Portulaca oleracea. Tem várias beldroegas. O pessoal chama de beldroegão, até o Major Gomes eles chamam de beldroegão. Tem a 11 horas, que eles também chamam de beldroega. Só que a 11 horas ela tem a folhinha um pouquinho mais afunilada, né? Mais a circular, mais fininha. E essa da folhinha mais achatada, que é a comestível. Aqui eu conheço como comestível é só a oleracea. E a Major Gomes, que é o beldroegão que eles falam, né? Eu nunca ouvi falar de beldroega brava. Por que será que ela tem algum tipo de composto? Nunca ouvi falar nesse termo. E qual que era a outra coisa que você perguntou? Não, era só isso mesmo, se todas eram comestíveis. Não, eu conheço só a oleracea, Portulaca oleracea. Porque, igual eu falei, a 11 horas alguns chamam também de beldroega. Só que ela não é comestível, né? Aquela de florzinhas coloridas, né? Essa aí tem geralmente a florzinha amarelinha, pequenininha. A Maria Pretinha, eles chamam de Black Mary, né? Ela tem antioxidante, tem antocianina, só que a gente tem que ter um cuidado especial com ela, porque ela tem alguns compostos que são tóxicos. Nunca consumiu fruto verde, porque está muito concentrado esses compostos. E eles vão se perdendo quando a fruta amadurece. Então, eu só consumo, eu adoro, gente, pior que eu gosto dessa Maria Pretinha. Só que você não pode consumir em grande quantidade. Essa aqui eu encontrei, inclusive, do lado de casa aqui. Aí eu como, assim, essa quantidade. 6 frutinhos, você pode fazer um mousse, você pode colocar uma geleinha. Porque, assim, ela tem aí as antocianinas, os antioxidantes que tem essas berry que vêm de fora aí. Blueberry, né? Essas outras. Então, só que por ser da família Solanaceae, a gente sabe que várias têm aí compostos que são tóxicos, né? Tem uma certa toxicidade, tem que ter esse cuidado. Só o fruto muito madurinho, tá? E para finalizar só essas duas para finalizar a parte de punk, vou dar uma acelerada porque eu quero muito mostrar as flores. Então, a Major Gomes, né? A Major Gomes é muito conhecida, né? Como punk também. Eles chamam de língua de vaca, chamam de beldroegão também, né? Ela é rica em nutrientes, pode ser comida crua, só que a gente, por ela ter alguns compostos, assim, uma pequena quantidade, acredita-se que seria melhor fazer ele refogado. Mas eu já comi cru
E assim, eu prefiro refogado, na verdade. Eu acho ela mais gostosinha refogada. A folhinha dela é maiorzinha, então você consegue fazer bastante coisas com ela. Eu gosto dela, é uma planta super, que nasce assim, super... Você encontra ela em vários terrenos baldios. Não muito por aqui, eu encontrei muito em Minas. Aqui eu não encontrei tanto. E o dente de leão, para finalizar essa parte de punks, tem inúmeras outras, eu trouxe algumas mais conhecidas que a gente encontra aqui em Goiás facilmente, né? Então, o dente de leão, você pode comer a folha, pode comer a florzinha, tá? Então, as flores podem ser utilizadas, ela é muito rica em nutrientes, é uma planta medicinal, né? Então, assim, ela também é interessante. É bom fazer ela refogada também, tá? Ela é um pouquinho amarga, eu acho. Isso aqui foi na Fazenda Maria, né, que eu falei, aquela fazenda produtora de flores comestíveis. Esse aqui é um preparado como se fosse... eu esqueci o nome que eles utilizam quando faz o peixe. Só que fazem, ao invés de utilizar o peixe, eles utilizam o palmito da bananeira, mas faz aquele mesmo molho, sabe? Ficou muito gostoso, realmente. Sobremesa aí só com flores e plantas de lá, frutos de lá. Então, uma caldinha de noz, que eu nunca comi uma sobremesa tão boa desse jeito. Saladas com muitas flores, eu acho que se torna atrativo, né? Faz você querer comer. Essa questão visual, ela é muito interessante, né? Então, as flores comestíveis, eu acho um capítulo especial aí nas punk, né? Então, o ato de comer flor, eu acho que é uma coisa assim, que eu provei sabores que eu nunca tinha sentido. Algumas flores têm um gosto que eu nunca tinha sentido na minha vida. Então, assim, é interessante, eu fiz um bolo aqui de coco com água de rosas, e aí eu enfeitei eu pus assim, essa amora aqui de casa, eu tenho amora em vaso. Eu acho assim, esse paisagismo que não é produtivo, não é muito interessante, né? Você pode aí ter plantas utilizadas no paisagismo aí, que a maioria delas são tóxicas, né? Então, mas às vezes é bom você ter algumas plantas que você possa comer também, porque várias dessas que eu mostrei são bem bonitas, né? São ornamentais também. Então, onde a gente encontra? Ou você produz em casa, eu tenho várias plantadas em vasinho, aí você tem que respeitar aí a época delas, né? Então, assim. Ou então você compra. Essa aqui foi na Fazenda Maria, esse aqui era um campo de zinhas, desse lado aqui eram só zinhas. E aí, sempre me falavam que elas tinham que ser produzidas na estufa, não sei o quê. Só que lá é tudo produzido, a maioria delas é produzido fora da estufa e elas conseguem aí ter uma boa produtividade, né? Tem muitas flores. É um lugar, assim, que você anda e direto tem passarinho, beija-flor, que lá é uma propriedade orgânica também, então é muita abelha, é zangão lá no meio, que produz mais de 40 tipos de flores. Então, assim, é muito interessante. Como são produzidas e o custo de produção. Então, elas têm uma questão de ser... As flores comestíveis para consumo não pode ter nenhum tipo de produto químico, inclusive a questão da adubação, que seria uma adubação orgânica, né? Nunca comprar em floricultura, porque eles colocam aí alguns tipos de produtos aí para ela conservar melhor, né? E aí tem vários produtos químicos que não são interessantes para a nossa saúde. O que eu faço quando eu ganho rosas? Às vezes eu tiro o caule e faço a estaca e faço meu vasinho aqui, ou então eu deixo ela produzir umas 3, 4 vezes flores, deixo ela dar uma limpada, tudo, né, para depois eu consumir, né, que venha de alguma floricultura, mas geralmente a gente não faz o uso. Essas aqui eu comprei com um mini curso na USP, comprei essa bandejinha, se eu não me engano foi R$32, mais ou menos. E aí, o frete, para eles levarem, porque a Fazenda Maria é um pouquinho longe, ficou mais R$18, então sai R$50 uma bandejinha dessa. Não é muito barato, né? Então, eu comprei porque eu tinha que dar um mini curso. E hoje eles estão vendendo muito para os restaurantes gourmets. Mas aí, eu acredito que em grande quantidade, esse preço pode mudar. Então, não é acessível a todos também ainda, né? Você não consegue comprar isso aí direto para você pôr na salada, né? Então, assim, é complicado, porque é difícil você produzir. Igual eu falei, mais ou menos 30% que você produz que você vai vender só, porque às vezes algum animal tirou uma parte, ou então ela perdeu uma pétala, se ela perdeu uma pétala, acabou,
Se ela tiver algum rasgadinho, algum furadinho, alguma coisinha, não tem jeito de vender. Então, e elas têm a vida útil muito reduzida. Algumas duram algumas horas, outras uns 2 dias no máximo. Então, assim, o que você produz, você tem que vender naquela época, porque senão você perde aquilo ali também. Então, é complicado. Por isso que o preço não é tão... Isso aqui eu não vou falar, porque eu ainda quero mostrar as flores, mas é só mostrar que elas são utilizadas há muitos e muitos anos. Tem menção delas 140 anos antes de Cristo. Então, todos esses reinados aí, eles utilizavam muitas flores para decorar, para comer. A flor de, por exemplo, sabugueiro, frita, a flor de borragem, que eu vou mostrar, o borago, era utilizada, rosas eram utilizadas, né? Aqueles chás ingleses utilizavam a rosa cristalizada, eu faço ela, inclusive, cristalizada, fica muito gostosa. Então, as flores aí, tem vários tipos de flores que podem ser utilizadas. Diz a Débora, essa produtora de flores comestíveis, que mais ou menos 85% aí das flores seriam comestíveis. Né? Então, essas flores são atrativas no prato, né? Então, tem algumas que vão ter antioxidantes, elas não são ricas em calorias, porque é um órgão muito efêmero da planta, então, como ela vai preferir ali armazenar, amor de reserva, o carboidrato, o açúcar, do que numa flor que ela vai ser perdida ali em 2, 3 dias, dependendo, né? Então, geralmente, tem algumas flores que a gente não consome por inteiro, né? Geralmente, a gente utiliza só as pétalas, retira a estrutura reprodutiva. Como eu falei, algumas pessoas vão ter alergia. E outra coisa, tem que lavar elas, porque se a gente gosta, se a gente vai comer ali, tem os bichinhos que vão atrás de recurso, né? Então, às vezes, você acha formiga, você acha besouro, você acha alguma abelhinha, alguma coisa, algum bichinho lá dentro. Então, tem que ter esse cuidado. Umas lagartinhas pequenininhas, né? Então, tem alguns exemplos aí onde elas podem ser utilizadas. Eu coloco, por exemplo, essa aqui no chá, eu faço chá de maçã com canela. Aí eu cristalizo as flores, né, passo ela na clara de ovo, no açúcar. Eu acho, assim, fica legal para você receber uma visita também, né, chá de hortelã, aí você coloca as florzinhas cristalizadas, porque aí você não coloca o açúcar no chá. E ela dá uma adocicadinha, né. Então, está sendo muito utilizada aí em algumas preparações, né? Isso aqui são gelinhos que eu faço, né? Esses gelinhos, essa água saborizada. Geralmente, sempre quando, ou no sábado eu gosto de fazer, porque eu fico o dia inteiro em casa, ou quando tem visita, eu faço essas águas saborizadas com limão, laranja, hortelã, e aí eu faço os gelinhos de morango, de hortelã e de flores, de cravina, da flor que eu tiver aqui, de rosa. Você pode pôr num drink, fica bem bonitinha. Fiz bolachinhas também, coloco flores. Eu até tinha ali que eu ia ter mostrado, esqueci de trazer. Mas eu gosto de colocar algumas florzinhas também nas bolachinhas. Podemos comer qualquer tipo de flor. Eu vou falar no final e vou mostrar que nem todas são comestíveis, né? Porque tem aí uma porcentagem de flor que não são comestíveis. Lavanda é comestível. Essa aqui eu tirei lá no Sabor da Fazenda, lá naquela lugar onde vende flores, né? A gente tem todas as lavandas são comestíveis. A angustifolia e a denteada são mais comuns aí da gente utilizar, lembrando que nem todas as lavandas têm aquele aroma, cada um tem um aroma diferente, né? A gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas não é. Eu comi um bolo, não foi esse, é aquele que eu mostrei naquela imagem que tá junto com aquele negócio de palmito, do palmito bananeira. É um bolo de laranja com calda de lavanda, e ele ficou muito molhadinho, eu achei uma delícia, né? E tem pessoas que não gostam porque fica parecendo o cheiro de perfume, de coisa de limpeza, né? Então, assim, eu achei bem interessante. A Pluméria rubra é uma da família Poscinácea, que você pensa assim, quase todas são tóxicas, né? E, inclusive, a Pluméria, ela tem aí o látex. É uma flor que o pessoal está fazendo muita utilização, então eu resolvi trazer. Eu cheguei a fazer a geleia dela, e eu assim, fiquei com bastante dó, porque você bater esse tanto de flor no liquidificador, ela é tão maravilhosa. Essa aqui é a original, as outras são híbridas. A rosinha, a branca. Essa tem um cheiro maravilhoso. Só que ela é aquele cheiro de perfume mesmo, né? E eu comi também um bolo que a Débora fez com essa caldinha aí. Eu achei assim, eu gosto de coisa diferente, né? Não é todo mundo que vai gostar. Só que você não pode comer demais. E
ela sempre tem que passar por aquecimento, por causa dessa questão desse látex que ela tem. Lembrando que nem toda planta que tem látex, a gente sempre fala, né? Planta que tem tricoma demais, tem látex e é muito amarga, geralmente não é comestível. E realmente, a maioria delas, sim. Mas se a gente for pensar, a alface tem látex, eu estava trabalhando com a alface agora, você vai cortar aquele coleto dela, sai bastante látex. O mamão tem um pouquinho também. Então, assim, não é bem via de regra, não, tá? Tem algumas exceções. Essa rosa eu tenho em casa, tem a branquinha, mas o cheiro melhor é dessa rosa com laranja, amarelinha, essa que eu mostrei aqui, ó. O cheiro bem característico. A celose, pessoal, é essa aqui, ó. Você não come essa inflorescência. Isso aqui é seco, muito seco, ó, se você pensar. Só que dentro tem essa sementinha. Vocês conseguem ver uma coisinha pretinha, uma sementinha bem pequenininha? Essa que tá na imagem aqui. Eu retiro essa semente e aí depois eu coloco em bolo. Eu faço ela no omelete, na panqueca, só que sempre passo por aquecimento. Coloco ela na frigideira, né? Dou uma boa aquecida nela. E depois eu jogo ali na panqueca, no bolo. E eu gosto bastante. Capuchinha é minha... Estou interessado aqui na receita da bolachinha com flores. Ai, esse é segredo. Tô brincando. Depois eu passo ela. É porque eu não sei de cor aqui, mas é praticamente farinha, manteiga... essência de baunilha. Quem interessar, depois me pede ela lá no Instagram que eu vou passar ela escrito. Eu tenho que ver a porcentagem certinho, que eu sempre tenho que olhar a receita. E aí eu coloco a pétala ou a flor antes de ir pro forno. Não é toda flor que dá certo também, tá? Algumas flores vão secar, vão se soltar. Então tem algumas que vou ver se eu conseguir ali pegar para vocês verem, tá? Rapidinho. Aqui a capuchinha, pessoal, é meu xodó, né? Ela tem a flor aqui muito linda. Quase todas as minhas preparações eu uso a flor de capuchinha. Muito rica em carotenoides, principalmente a luteína, que eles acreditam que seja interessante aí para a saúde dos olhos, né? Ela tem um frutinho chamado de alcaparra dos pobres, né? Tudo eles falam isso, esses nomes pejorativos. Eu não gosto, mas é um nome comum de se usar, né? E aí, isso aqui a gente faz uma conserva dele. Ela é picante igual o agrião, tá? Quando você come ela tem um gostinho, ela é visitada por um... O gostinho dela é mais picantezinho, mas eu já me acostumei. E eu adoro a folhinha dela também nas preparações. Para plantar ela, ou é por semente, ou por muda mesmo. Eu fiz uma mudinha ali, deu certo, mas geralmente é por semente. E aí, ela gosta de bacia, ela gosta de lugar largo. Eu vou ter que trocar essa vasilha dela, que eu acho que ela gostou, porque eu trouxe ela pequenininha, mas só que ela gosta de bacia bem larga, bem baixinha, tá? Porque ela gosta de se espalhar e ela gosta de sol, tá? Então, rica em carotenoides. Isso aqui eu fiz um patezinho com flores de verbena e queijos e flor de capuchinha. Ficou bem gostosinho, bem diferente. Ela é uma planta medicinal também. E tem vitamina C, interessantíssima. Eles estão estudando muito ela pela questão da beleza, de pele, pela questão de vitamina C, formação de colágeno também, né? Então, tem vários estudos aí, né, com essa ação antioxidante. Isso aqui também eu comi lá na Fazenda Maria, né, eles fizeram essa conserva aí da alcaparra, como se fosse uma alcaparra mesmo, esse frutinho dela, né. Então, é muito utilizada, é uma das flores hoje que está sendo mais falada e mais utilizada, tá? Não achei nada falando de questão de toxicidade da planta. Turnera, será que quem perguntou da Damiana falou da turnera? Porque a Damiana é um pouquinho mais amareladinha. Eu como a turnera e eu como assim, direto. Deixa eu ver se tem uma aqui para mostrar para vocês. Ela é uma flor. Ai, murchou. A maioria das flores murchou. Nossa, não, ela murchou, tadinha. Eu trouxe ela aqui, mas ela murcha muito rápido. Quando eu vou fazer uma salada igual essa, ou vou fazer uma torta igual essa que eu fiz de flores e de frutos,
eu tenho que pegar ela na hora que está pronta. E ela só abre de manhã. Ela fica aberta um pouquinho à tarde se estiver na sombra. Mas geralmente ela abre de manhã, meio-dia, 1 hora ela está fechando. Né? E ela é muito linda, pode ser usada crua. Né? E ela é uma planta assim que ela alastra. Aqui perto de casa é lotado. Aí eu trouxe e plantei aqui em casa, de vez em quando tem 1 ou 2 que tá dando flor ali, mas ela não está se espalhando muito não, porque eu plantei em vaso, então ela não espalha tanto igual num terreno baldio, né? Mas ela é bem gostosa, ela é muito... Eles acreditam que ela é uma planta afrodisíaca e estudam bastante ela pelo efeito medicinal aí das folhas, tá? Então eu faço panquequinhas, geralmente eu gosto de fazer panqueca, por exemplo, de Ora Pronobis eu bato ela, a panqueca aquela com farinha e leite normal, e aí eu bato ela com as folhas de Ora Pronobis e coloco algumas na frigideira e coloco a massa por cima. Essa aqui eu fiz de cenoura e coloquei flores de hibisco, né, que o hibisco também é uma flor comestível. A turnera eu fiz uma panqueca doce, coloquei as florzinhas de turnera, só que esse meiozinho aqui é meio um pouquinho amargo. A pétala branca não. É uma delícia, mas o fundi é um pouquinho amargo, então geralmente é bom você retirar. Aí essa aqui eu fiz de nozes com chocolate e banana, ficou gostoso. O ipê, falando aqui do cerrado, né, a gente tem o baru, que é muito pouco aproveitado, tem as flores de ipê que são consumidas também, crua, cozida. Essa aqui eu fiz um pesto de o ipê amarelo com... batido com a castanha de baru, que na receita original, não sei se é amendoim ou castanha castanha de caju, eu tinha castanha de baru, eu bati porque eu gosto muito da castanha de baru, queijo, provolone e alho e sal, essas coisas, temperinhos, né, pimentinha, e ficou muito gostoso. Né? Então, assim, todas as flores de ipê são comestíveis. Eu acho a branca um pouquinho mais amarga e a rosa deixa um gostinho vestigial. Eu não gostei do pesto do ipê rosa, mas eu gosto de colocar a florzinha nas saladas. Estamos na época aí, né? Vai começar o do amarelo, o rosa já tá acabando já. Calêndula, quem deu o nome, officinalis, né? Quer dizer, vem da farmácia, sabe que ela é uma planta muito medicinal. E a gente pode utilizar essas lígulas aqui, essas pétalazinhas, brácteazinhas amarelas aqui, para a gente utilizar em preparações para dar cor em queijos, no arroz. Lembra aí a cor do açafrão, né? E ela é rica em nutrientes também. Um pouquinho amarga. Igual a flor do girassol, a gente também pode utilizar essas brácteas, desde que venha de um cultivo que não utilize produto químico, a não ser que você plante em casa, né? Porque senão vai ser difícil você encontrar. E o pessoal utilizava essa parte também floral, a parte de trás do botão floral, para várias preparações, pessoal mais indígena, né? Então, assim, essas pétalas eu acho um pouquinho amarga também, mas o pessoal utiliza bastante. Tem que aferventar. As rosas, todas as rosas são comestíveis. Eu amo as rosas, porque ela é muito bonita, eu gosto de fazer os gelinhos de rosas. Essa rosinha aqui que tá num sorbet de manga que eu fiz, porque tinha manga no freezer congelada, ela bem madurinha, bati bem, faz tipo um sorvetinho mais natural, aí coloca a florzinha cristalizada. Dá para cristalizar cravina, mas as rosinhas pequenininhas, os brotinhos, fica muito bonitinha. Então as rosas são comestíveis, algumas... Você tem que descartar essa base dela, tá? Do receptáculo. A hora que for para acabar, viu, gente? Eu dou uma... Mas aqui, ó, eu fiz uma geleinha de morango e coloquei as pétalas espalhadas em toda a geleia. Então, a hora que você pegava a geleia, via algumas pétalas. Então, as visitas ficam bem surpresas e é bem legal. E eu fiz uma pastinha de queijo também e coloquei as pétalazinhas de rosa para receber uns amigos. E aí eu cortei o pãozinho bem pequenininho, a pastinha de queijo e as pétalas de rosa. Ficou bem bonito também.
O Amor Perfeito também é comestível, só que ela tem saponina, então você no máximo você poderia consumir 5 delas, mas você não vai consumir mais do que isso também. Essa aqui eu encontrei em Gramado, lá no sul tem muito, né, porque ela gosta de clima frio. Eu já tentei plantar aqui, elas não vão para frente, né? Então ela fica linda nas receitas, muito decorativa, nos drinks, né? E eu coloquei algumas questões que eu não vou falar, mas ela é muito, tem uma simbologia muito grande, né? Até que eles acreditam que aquele filme de Shakespeare foi baseado nela, né? Sonhos de uma Noite de Verão, que eles falavam que se fizesse uma poção com essa flor, colocasse no olho da pessoa amada, a hora que ela acordasse, ela ia apaixonar pela pessoa que ela visse primeiro. Eles falavam que se fizesse uma coroa dela, ajudava a acalmar a ira, né? Atenienses acreditavam nisso, diminuía a dor de cabeça, o enjoo. A cravina, ela é muito ornamental. Eu tenho ela aqui em casa. Essa semana ela estava com flor, porque ela gosta do clima mais friozinho. Só que aí ela já perdeu, as pétalas já murcharam, eu nem trouxe, porque ela está num vasinho maior. Eu fiz um sorvete de jabuticaba e coloquei as pétalas nele inteiro. Um sorvete bem assim, só creme de leite, leite condensado batido várias vezes. Fiz uma geleinha de jabuticaba, coloquei lá. Na última vez que eu bati, e fica uma coisa cremosa, deliciosa. Não precisa a gente ficar comprando esse sorvete com um monte de conservante, um monte de coisa, né? Então você pode aromatizar. Eu usei um vinagre aromatizado com cravina e com borago. Nossa, além de ficar lindo, dá um gostinho assim diferente. Eu tive a impressão de ter um gostinho diferente. Não consumir, ela tem uma base larga aqui embaixo, uma base branca, ela é um pouquinho amarga, então só pega a pedra. Essa também é meu xodó, que é a... Nossa, eu não vou conseguir pegar ela, tá pesada. Esse aqui é o feijão borboleta. Ela tem uma flor maravilhosa, azul, né? E aí é chamada de clitória pelo formato da flor. E ela tem ela tem vagens. E essa vagem, a hora que seca, ela tem umas sementinhas. Eu trago com um monte de vagem aqui, porque direto pessoas me pedem. E aí eu já tenho aqui. E ela estoura. Gente, essas sementes vão longe. Eu nunca vi um jeito de abrir tão interessante. Ela estoura a semente assim, ela vai uns 30, 40 centímetros de altura. É bem interessante. Aqui eu fiz um arroz azul com essa clitória, né? Na água ali, eu pus um pouquinho na água morna, né? Na água quente, antes de pôr no arroz. Fiz o peixinho da horta frito, né? Folhinhas de alho aqui por cima, de cebolinha. E aí eu achei que ficou bem gostoso. Ela é uma planta medicinal. E aqui eu fiz tipo uma aguinha com ela, tipo, deu uma esquentada na água, né? E aí depois ela fica bem azul. E aí é só você colocar o limão, parece aqueles experimentos que a gente fazia na química. Ela fica rosa, né? Então, assim, muda totalmente a cor. E aí ficou uma limonadinha, ficou gostosa. Gente, eu tomei uma delícia, pus uns gelos. E eu gosto de fazer o gelinho dela também, porque fica muito bonita. Eu faço os drinks, tipo champanhe, coloco ela, fica bem bonita também. Só que você pode fazer o sorvete azul. Então, para criança, né, ter essa cor diferente é interessante. O lírio amarelo também é comestível, desde que não venha de floricultura, né? E a vinagreira, pessoal. A vinagreira eu tenho aqui em casa. Não, esqueci de trazer. A vinagreira, essa semana eu falei para vocês, né? Eu fiz até o arroz cuchado, as folhinhas, né? Bem azedinha, a folhinha é gostosa. A gente usa na vinagreira esse cálice floral, essa parte vermelhinha aqui, tá? Isso aqui, quando ele seco, a gente faz aquele chá emagrecedor, né? Que o pessoal toma. E ele quando ele tá sem ser seco, a gente utiliza in natura para... Faz a geleia, na verdade, né? Utiliza para fazer geleia e corantes vermelhos, né? E eu comi o pão e eu achei uma delícia com esse cálice floral também. Tá? E a semente, ela dá uma sementinha marronzinha, a gente pode utilizar aí torradinha também. Essa aqui é a que eu tenho em casa, essa aqui é a sabidárifa. A cetocela, essa aqui eu encontrei lá no Sabor de Fazenda, lá na hortinha lá que eu fui, em São Paulo. E esse foi o arroz que eu fiz essa semana, que eu mostrei ela no início, né? Esse arroz com a folhinha
desse hibisco, né? Peixinho frito na air fryer, às vezes ele não fica tão bonitinho, mas ele fica muito gostoso, né? Então dá para comer muito bem. Hibiscos são comestíveis, malvariscos também, tá? Só as pétalas, né? Estames e carpelos não. Malvarisco a gente come quando criança, aperta, ele tem ali o néctar, né? Que ela é docinha na base, ela é comestível também. A flor da abóbora, eu gosto de colocar ela no omelete, eu gosto de rechear, empanar, fritar, eu gosto de fazer várias coisas com ela, porque ela é muito grandona e ela é gostosa, né? Quando você pega o brotinho, a gente chama de cambuquira, né? Igual eu falei, tiro geralmente as flores masculinas. Isso aí eu plantei, na verdade, né, nem em vaso que eu plantei aqui, era um resto de uma churrasqueira velha, daquelas de metal que estava ali no fundo. E aí, como ela era grande, a gente pôs, então deu um monte de flor, né? E aí eu planto melancia aqui também, né? Lanterninha chinesa. Roberta, deixa eu só te interromper um pouquinho. Não estou querendo te interromper, porque eu estou achando tudo tão gostoso. Mas só para te avisar, tá? Eu não sei qual é a programação de horário, já está quase chegando ao fim, tá bom? Tá. Eu tô acabando, tô nos últimos. Então tá bom. Só porque às vezes você fica aí falando empolgada e a gente só para te avisar e programar, tá bom? Não, então tá bom. Nos dois, 3 slides, eu acho que a gente já fecha, só para mostrar as outras florzinhas. A tarjeta, é difícil a gente pensar que o cravo de defunto é uma flor comestível, né? Mas o jambo rosa também é comestível, né? Eu gosto bastante Você pega os estames dele, né? Ela acabou que ela solta tudo, né? Perde tudo, não adianta. Os estames se soltam. Você come, ela é azedinha. Eu gosto de jogar na salada, bater no suco, só que no suco ela não bate tão bem. Então, assim, mas ela é bem gostosinha. Algumas orquídeas, aquelas muito pintadas, muito cheias de aromas, assim, geralmente a gente não consome. Algumas orquídeas que você vê em bolo, algumas coisas são comestíveis. Essa lanterninha chinesa, eu comi um docinho branco. Eu fui num casamento que tinha ele. Tinha pouquíssimos. Aí eu fui lá, achei, né? Já peguei. Tinha um leitinho lá dentro. Aí o pessoal tudo tirando leitinho, né? Jogando pra lá, lanterninha, achando que era coisa de decoração. E eu fui comer junto, o pessoal ficou olhando a outra mesa, né? Eu comendo. Mas eu já sabia, né? Que ela é utilizada por ornamentação e é comestível. Asinhas são comestíveis, tá? Todas as asinhas. Essas aqui, ó. Tá? E aí, eu tenho ela aqui em vaso também. Ela tá com a folhinha feia, mas a florzinha tá tão bonitinha. Essa aqui de baixo, rosinha. Não vai ter jeito de eu pegar, senão não consigo soltar. Então, sim, a flor do mel, que é a Alison também, é uma florzinha pequenininha, ela dá um gostinho de mel no final. Boca de leão também, ela é comestível, tem um pouquinho de sabor de melão. E essa aí, é o borago, eu encontrei também, tanto no Sabor de Fazenda, como na Fazenda Maria, uma florzinha azul, muito linda, bonitinha, e ela fica linda nas preparações, nos drinks, nas bebidas, nas saladas, no bolo, né? E fica muito linda, realmente. Ela lembra um gostinho de pepino, né? E para finalizar, eu só queria falar para vocês, uma coisa, antes de falar das não comestíveis, tem flor que são muito parecidas e não são comestíveis. A tumbergia, tem tumbergia que não é comestível. A tumbergia grande folha, a minha murchou, não vai dar pra, não dá mesmo para mostrar. Mas a tumbergia grande folha, essa azulzinha, ela é comestível. Essa roxinha não é comestível. Às vezes elas estão ali próximas, tá? Sempre estão ali juntinhas, mas não são comestíveis. Dessas tumbergias, só a roxinha que é comestível. E a violeta, que é uma que o pessoal tem bastante dúvida. Porque, assim, às vezes a gente fala, a violeta é comestível. A pessoa pensa que é todas as violetas. A violeta africana, essa roxinha aqui do lado direito, não é comestível. Essa violeta, que eles falam que é a violeta verdadeira, a mais antiga, essa é comestível. Da folhinha lisa, não tem essa folhinha pilosa,
né? Então, tem essas questões que a gente tem que olhar, porque às vezes falar, flamboyant é comestível, mas qual? Flamboyantzinho, a flor do flamboyant mesmo não é comestível. Então, nem todas as flores são comestíveis, temos que ter cuidado. O manacá não é comestível, a azaleia não é comestível, inclusive a azaleia tem compostos cardiotóxicos, né? Não pode nem ter em lugares onde utilizam mel, produzem mel, não pode ter azaleia próximo. Hortênsia não é comestível, poinsettia, amaryllis, rosa do deserto é muito tóxica, inclusive os pessoal antigo fazia flechas, esse pessoal mais faziam flechas utilizando aí princípios da rosa do deserto. E nem tem várias outras, até essa aqui eu esqueci o nome dela, gente, ela é tão comunzinha que na rua de baixo tem muita dela. Ela é super tóxica também, não é utilizada. Agora eu esqueci, mas depois às vezes eu lembro aí. Então, não é porque você pensa que pode comer flores que todas as flores são comestíveis. Tem várias que não são, né? Então, é só tomar mais cuidado aí com a correta identificação para não ter problemas aí depois. E alguém me perguntou do trevinho, aí eu coloquei ela aqui. O trevinho, né, que eles falam, aqueles 3 folhas, que eu vi, deu tempo de adicionar aqui. O trevinho, ele é comestível, desde que não seja em grande quantidade, porque ele tem antinutrientes também. Então, uma pequena quantidade aí, tá? Oxalis latifolia, tem oxalato. Então, era isso que eu queria passar. Acho que eu falei demais, não deixei muito tempo aí para as dúvidas, né? Peraí, eu só estou querendo... Tem como? Eu não estou conseguindo aqui interromper, que não está aparecendo... Interrompeu, Roberta. Interrompeu. Interrompeu? Interrompeu. Para todo mundo interrompeu também, gente? Ok, Roberta, interrompeu para todos. Lá no chat o pessoal está falando. Obrigada, pessoal. Agora eu não estou... não, deixa eu ver se eu estou te vendo, Roberta. Peraí só um pouquinho. Não, acho que é o Renato que está aqui. Deixa eu só colocar aqui no outro modo, para eu te ver grande. Ok. Bom, Roberta, deixa eu ver se o pessoal colocou mais alguma coisinha. Alguém quer comentar alguma coisa para finalizar? Roberta, eu fiquei assim, imaginando a sua casa. É um gramado enorme, eu tenho vários vasinhos de tudo. Se pensar, eu tenho alho brotando, eu sou a louca das suculentas, eu tenho tudo quanto é suculenta que você pensar, e aí eu tenho vários comestíveis, tem de tudo. Tem amora, tem... Pois já tem gente querendo visitar a sua casa. Pode vir. Eu passo a bolachinha. Pessoal, o Roberto falou que faz a bolachinha. Mas é muito bom, porque a gente vê que realmente você tem as plantas em casa, cuida das plantas, isso é muito importante, né? E faz bem para a alma. Viu, Roberta? Eu nunca podia imaginar, por exemplo, que a ortiga fosse comestível. O pessoal se surpreende. Se eu soubesse tanto que ela é gostosa. Pior que ela é gostosa, viu? Legal, é muita coisa que a gente não conhece, né? Realmente, né? Então, o pessoal cada dia eu conheço mais. Exatamente. O pessoal está agradecendo aqui no chat, tá? Que bom. Comentando, foi ótimo, gratidão, muito legal, aprenderam muito. Eu que agradeço também a presença, ter me aguentado aí 2 horas. Uma pessoa que transmite esse amor na hora de ensinar, foi enriquecedor. Então, assim, muito obrigada pela disponibilidade, tá bom? Obrigada a você pelo convite. Eu tô precisando, estar por aqui. Ixi, então pode deixar. Então, Roberta, nós vamos encerrar agora, né? Agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade. E aí a gente vai deixar essa filmagem, então, pessoal, disponível lá no canal do PET Bio, né? Vocês provavelmente já se inscreveram. E aí essa filmagem vai ficar disponível lá para vocês assistirem novamente, né? Olharem as imagens que a Roberta colocou durante a apresentação, né? Isso é muito importante.
E se alguém tiver alguma dúvida, me adiciona lá no meu Instagram, Roberta_Bio, e aí eu vou tentar aí esclarecer, né, se eu souber, se não eu vou atrás, né, às vezes faltou responder de alguém. Tá certo. Tá, eu coloquei aqui o seu endereço do perfil, né, então tem essa possibilidade também, excelente. Obrigada, viu, Roberta? Obrigada. Bom trabalho para você hoje. Você ainda vai Grande trabalhar? abraço. Fica com Deus. Beijo. Abraço a todos também. Peraí que eu vou tirar um print seu, tá? Só um minutinho, para a gente poder postar depois. Isso. Peraí, então, deixa eu arrumar o cabelo, né? Ótimo. Aí, beleza. Acho que foi. Roberta, brigadão, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.